e que nós associamos e leva-nos a um esquema mental de associação e de uma representação. A utilização aquela questão da utilização do mas pode destruir completamente o que nós tínhamos dito anteriormente. Pronto, é interessante ver como é que podemos alterar estas questões. Aqui o que eu me queria referir é que o que ouvimos, não é, pode ser usado depois em diversos âmbitos. E no caso aqui é dirigido para a liderança, no vídeo que vimos, mas no nosso caso, enquanto jornalistas, podemos aplicá-lo naquilo que escrevemos, na maneira como falamos, dependendo do meio que estamos a usar, não é? Podemos usar também as palavras certas para comunicar qualquer coisa, particularmente em assuntos que são especialmente sensíveis e que tocam especialmente as pessoas. Muito bem. Já cá estou. Olá, boa tarde. Boa tarde, já é boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agora já não estou no espaço, estou dentro da nave, não sei se vocês me conseguem ver, porque estava um frio lá fora, não é? E então, da nave, e tenho aqui uns companheiros comigo que me acompanham nesta viagem, e que são uns tipos porreiros. Eu não os percebo muito bem, então estes estão aqui ao lado, estão a ver? Não os percebo muito bem, mas normalmente acompanham-me nestas viagens, não é? Portanto, vocês gostaram desta conferência? Eu não acompanhei isto porque eu estive noutra reunião, mas gostaram desta conferência? Foi interessante, não é? É sempre interessante algumas conferências. Nós temos um plano de formação nas empresas. São 2 meses que nós temos isto planeado e as pessoas, o feedback que elas nos têm passado é muito interessante. E temos desde esta área a outra. Isto, normalmente, eu também, muitas das vezes nas aulas, eu passo as conferências que são muitíssimo interessantes e são dadas por pessoas que sabem. Podemos continuar a aula, professora Ana? Por mim, sim, claro. Agora está tudo contigo, Diamantino. Vamos lá então começar e eu vou partilhar então o meu ecrã a partir de agora e vamos começar a falar então de economia. Já estão todos a ver o ecrã, não já? Sim. Sim. Ok. Muito malzinho, não dá para ler as coisas. Eu já vou colocar. Okay. Já vem? Sim. Sim. Ok, professor. Ok, vamos lá então. Nós hoje nós temos esta aula, digamos, vamos encurtá-la um pouco, vamos fazer aqui uma abordagem à economia, a diferença, e eu relembro que eu estou a dar uma aula, digamos, para pessoas que nem são da população em geral, embora a população também, todos eles dão algumas opiniões, etc., sobre a economia. Não estou a falar para os meus alunos de economia ou de gestão, etc., mas estou a dar algumas indicações muito simples para que vocês, que vão ser jornalistas, no futuro possam escrever alguma coisa sobre isto, dando algumas recomendações. No outro dia eu partilhei fiz um comentário no Facebook e coloquei... Então, coloquem por favor os vossos microfones sem som. Portanto, eu partilhei com a professora Ana uma informação. Uma jornalista... Dislaia para todos 2 pontos, estou a ouvir com falhas. Quem está a ouvir, de qualquer maneira, esta está a ser gravada e depois eu passo para a professora Ana, está bem? Para vocês e ouvirem. Portanto, dizia que há uma semana ou 15 dias atrás, eu fiz um comentário numa jornalista, uma colega da vossa professora e minha professora, que eu também tenho carteira de jornalista, embora eu só escreva sobre economia, e então eu comentava que os jornalistas devem ter cuidado quando escrevem as coisas. Porquê? Porque na vossa caneta saem informações que todo mundo vai ler. E são informações que muitas das vezes baralham isto tudo. A jornalista dizia sobre esta crise que
o layoff fazia com que as empresas poupassem cerca de 20% daquilo que pagam aos seus trabalhadores. E eu mandei um mail para a jornalista, que é uma jornalista, penso que do Expresso, e disse que ela devia ter cuidado ao escrever algumas coisas, porque aquilo que dizia não era verdade. E nós falaremos disso mais tarde. E dizia à professora Ana que das coisas que eu gosto muito é de dar esta aula, digamos, na disciplina da professora Ana, porque eu acredito que muitos de vocês daqui a alguns tempos estão a escrever para os jornais, estão na rádio, estão nas televisões e vão se lembrar de que houve uma vez alguém, um professor que disse para vocês terem muito cuidado quando escrevem de coisas que não dominam. Porque naturalmente neste momento os empresários vão pagar menos aos trabalhadores e os trabalhadores vão receber menos, mas os trabalhadores estão a receber menos, não trabalham, mas os empresários pagam os tais 30% ou 20% no total do salário, mas não têm os trabalhadores para trabalhar. Então não estão a poupar nada, estão a pagar sem ter a força de trabalho dos trabalhadores. Portanto, isto faz toda a diferença e tem que ser explicado às pessoas. E, se vocês viram o meu perfil, eu sou extremamente crítico sobre tudo aquilo que está a passar. Se eu neste momento fosse Ministro da Economia, não fazia nada disto, porque eu acho que isto vai correr mal. Mas pronto, por isso a minha função aqui é dar-vos algumas noções sobre o que é microeconomia, macro e economia internacional, de uma forma muito simples. Depois avançaremos para a parte da macroeconomia. Ana, estás a ouvir? Hein? Estou a ouvir perfeitamente. Ok, está bem, peço desculpa. Portanto, depois avançaremos então para a área da macroeconomia. E depois para o mercado monetário, como é que surge o dinheiro, e eu coloco aqui duas questões. Uma delas, vocês receberam a informação sobre, ou melhor, receberam este programa. Era importante que vocês tivessem visto este filme, que é um encontro do século entre Karl Marx e Adam Smith. E eles... Exclamação, Ivânia Maio para todos, 2 pontos, está com algumas falhas. Alerte e exclamação. Diogo, consegue desligar o seu... Consegue desligar o Sim, seu... eu não sabia que estava com o microfone ligado. FM. E agora? Já está? Ok. Agora continuamos a ouvi-lo. É que eu já tentei procurá-lo aqui para desligar, mas não sei Não, porque é que eu estou a... Ok, vamos continuar então. Já está, já está. Okay. Portanto, depois, então o que eu dizia, o Karl Marx e Adam Smith, duas grandes figuras da economia, que têm uma conversa sobre coisas que têm a ver com o liberalismo e o socialismo. É aquilo que nós agora que discutimos muito. Os liberais acham que o governo não tem que intervir na economia, os socialistas acham que o governo tem que nacionalizar. Portanto, há aqui uma conversa muito interessante e quem não viu, eu sugiro que veja. Lá está, estas aulas são muito importantes, nós podemos fazer o debate depois, mas para isso tem que ter trabalhado em casa, tem que ter visto estes filmes. São filmes muito curtos, aliás, quem viu, tenho a certeza que alguns de vocês viram, ficaram esclarecidos um pouco sobre isto, mas têm muitas questões que naturalmente podem colocá-las como eu falei no início da aula. Depois tem aqui uma coisa que é, os meus alunos de economia ficam muito admirados porque não faziam ideia de como é que o dinheiro surge à economia. E é aquilo que nós ouvimos falar, será que nós precisamos de tanto dinheiro na economia? Será que o Banco Central Europeu faz sentido nós estarmos a pedir dinheiro ao Banco Central Europeu? Ou faz sentido o Banco Central Europeu neste momento injetar o dinheiro na economia de outras formas? E estes vídeos, efetivamente, são vídeos muito curtos, 9 minutos cada um, penso eu. Portanto, são vídeos que nós vamos vendo e eu deixo-vos um desafio, vejam estes vídeos e se tiverem alguma dúvida, coloquem-nas à professora Ana, ou podem-me colocar, ou melhor, que depois me faz chegar a mim. Eu tenho muito gosto em falar convosco, mesmo por uma videoconferência, esclarecer estas questões, porque nós aqui não temos essa possibilidade, como é evidente. Depois falaremos um pouco do Banco Central Europeu e depois falaremos desta crise em termos económicos. Não em termos de pandemia, mas em termos económicos, que é muito importante. E eu isto aqui vou passar um bocado à frente, mas eu sugiro, eu sou muito, reparem, este vídeo que vocês viram tem a ver com uma coisa que se chama programação neurolinguística, que nós podemos falar depois, digamos que eu dou formação nessa área, que é uma área que eu gostava que vocês apontassem no papel e que depois pesquisassem o que é a PNL, a programação neurolinguística. É muito interessante e faz todo sentido ter essa área da liderança, da comunicação, do coaching, etc., e da PNL, digamos, são soft skills que eu acho que são fundamentais para vocês no vosso futuro.
Aliás, este vídeo não foi por acaso, foi para vos obrigar a pensar um pouco sobre isto. É importante que vocês definam os vossos objetivos até ao final do curso e depois definir os vossos objetivos para o que é que vocês querem fazer a seguir. São sempre algumas dicas que eu deixo ficar aos alunos. Podíamos dar uma aula inteira sobre isto. Para que vocês tenham, não se esqueçam dos vossos currículos, é muito importante vocês terem os currículos atualizados. De um momento para o outro vão ser pedidos e vocês criem os vossos currículos de uma forma agradável, construam um vosso site. Eu, por exemplo, tenho um site que, se vocês quiserem consultar, é diamantinoribeiro.pt. Podem lá ir e veem lá como é que eu organizo aquilo. Têm que ser criativos, digamos, da forma que vocês se apresentam a quem vai contratar os vossos serviços. Isto vamos andar para a frente, que nós não temos tempo. Só queria dar aqui uma nota sobre como é que nós aprendemos. Isto é tão importante para as pessoas que estão nas escolas, como as pessoas que estão a dar aulas por e-learning. Reparem bem o que é que está aqui. Os professores, ler 10% daquilo que nós lemos é que fica retido. 20% do que nós ouvimos é que fica retido. Se nós observarmos, 30%. 50% vendo e ouvindo, é o que acontece nas aulas, a maior parte delas. Vemos e ouvimos. 50% da aula é muito pouco. Depois, se nós discutirmos uns com os outros, trocarmos ideias, etc., nós conseguimos ficar com 70%. E depois 80%, que é aquilo que nós fazemos, estar, ver vídeos, trabalhar, fazer trabalhos, etc. Isto são 80% que nós ficamos daquilo retido. E claro que os professores são os principais beneficiados, porque 95% nós aprendemos também a ensinar aos outros. E por isso é que eu, nas minhas aulas, os meus alunos, eu praticamente tenho sempre eles a intervirem e a falarem uns com os outros e a prepararem aulas para transmitir às outras pessoas. Porque, digamos, a ciência diz-nos que nós aprendemos também muito a ensinar aos outros. E, naturalmente, a atitude que eu tomar perante a vida é a mesma que a vida vai tomar perante mim. Nós só vamos ter aquilo que merecemos. E vamos ter exatamente aquilo que nós construímos. Não conheço ninguém que tenha conseguido, a não ser que roube ou que tenha tido a sorte de sair o Euromilhões. Agora, numa vida normal, nós conseguimos chegar lá em cima trabalhando mais que os outros, fazendo o tal quilómetro extra. E é isso que eu, digamos, podia dar uma hora inteira sobre algumas estratégias para, digamos, que eu sugiro nas conferências que dou sobre isto, mas não é esta a altura. Portanto, então, reparem, de tudo aquilo que nós falamos, só uma pequenina parte é que são competências. Competências para ser jornalista, competências de comunicação, competências E nós, essa parte, temos que restringir a cerca de 25% nas aulas. O resto tem que ser trabalho dos alunos, tem que ser os alunos continuarem durante o curso todo a investirem em si próprios e terem outras ferramentas de coaching, de outros cursos fora da escola. Há muitas universidades e cada vez mais a apostarem em darem essas ferramentas aos alunos e penso que é por aí que está o futuro. Vindo então à diferença entre a microeconomia. A maior parte de vocês ouviu falar de economia, mas a economia divide-se em 3 grandes setores. Em microeconomia, em macroeconomia e em economia internacional. Portanto, há características diferentes. Naturalmente, na microeconomia é uma perspectiva muito curta, micro, individual, que analisa os comportamentos da família, dos mercados, das empresas, que é a lei da oferta e da procura, como é que funciona esta coisa da oferta e da procura, se eu aumento o preço, se calhar a minha concorrência vai baixar e vende mais, por aí fora. Na macroeconomia, nós analisamos o comportamento da economia como um todo. Portanto, nós falamos de macroeconomia nas decisões do governo, se aumenta impostos, se diminui impostos, se dá benefícios fiscais, por aí fora. E, naturalmente, tratamos da produção total a nível geral. O emprego, o desemprego, os impostos, os salários, tudo isto é tratado a nível da macroeconomia. Claro que elas interligam-se. Por exemplo, nas empresas, o que é que as empresas e as famílias têm que se interligar? Uma delas vende produtos e serviços e as famílias compram. E, naturalmente, que depois as empresas dão emprego e pagam às famílias para elas trabalhar. Portanto, há aqui 2 grandes fluxos. Vamos passar um pouco isto à frente. Os fluxos monetários, que é o dinheiro que circula, e os fluxos reais, é aquilo que o trabalho e os produtos. Portanto, muito rapidamente, há aqui uma ligação das empresas e das famílias e vamos já ver a seguir como é que nós estudamos isto na economia. Quando nós entramos com o setor público, com o Estado, nós então temos as empresas e as famílias. E onde é que entra o setor público? O setor público entra aqui, há muitos que dizem que entra para estragar tudo, mais os liberais, não é?
dizem que o setor público deve intervir só no mínimo das possibilidades, podemos falar sobre isso mais à frente. Portanto, o que é que acontece então? As empresas produzem e vendem às famílias. As famílias compram e, no fundo, qual é a ligação? O setor público aqui vai regulamentar as atividades e depois vai cobrar impostos às pessoas e às empresas. Para quê? Para que depois possa também pagar as suas despesas, que é o fornecimento de algumas áreas, como a saúde, a educação, a segurança, etc, etc. Portanto, este é o fluxo circular de uma economia. Se nós metermos então aqui, vamos meter então aqui do lado esquerdo, vocês veem o setor externo, temos na mesma aqui o Estado, o Governo, o S, as empresas, os indivíduos, e agora entrou um setor externo, que é a tal economia internacional, que é uma disciplina que eu dou específica só para o setor internacional, que é, no fundo, a relação entre os Estados, entre os governos de países diferentes, entre as empresas de países diferentes. E vocês já ouviram falar muito da balança de pagamentos, da balança comercial, portanto, isso trabalhamos na área da economia internacional, ok? Portanto, rapidamente, nós temos aqui as famílias cuja atividade principal é consumir. Quais são os recursos principais? É o dinheiro que ganham. Depois temos as empresas, que se dividem em várias empresas não financeiras, como aquelas que nós normalmente temos, digamos, as empresas normais, e depois as instituições financeiras, como os bancos, etc, etc. Claro que as empresas produzem bens e depois têm as receitas, e os bancos prestam serviços, são muito importantes agora para esta altura onde nós estamos, e recebem os juros. E depois tem a administração pública, que naturalmente cobra impostos e distribui o rendimento. E depois temos o resto do mundo, que trocamos com eles bens e serviços. Portanto, penso que isto é relativamente simples de perceber. A economia funciona toda interligada, temos o governo ou o Estado, que somos todos nós, quem governa são os governantes, a macroeconomia trabalha com as áreas globais do país e depois a microeconomia trabalha com as empresas. Pronto, e depois há uma disciplina, várias disciplinas por cada. O PIB, todos vocês já ouviram falar do PIB, aliás, todos os portugueses, o PIB, e no fundo o que é o PIB? O PIB é a riqueza que o país produz durante um ano. Portanto, o produto interno bruto soma tudo. Agora, o que é esta coisa do PIB? Isto é o mais complicado, 99% das pessoas nem fazem ideia de como é que isto surge. Fala-se muito que o PIB do país é não sei quantos, que o PIB da Alemanha é muito maior, que está a crescer mais, etc, etc. Eu vou dar só aqui alguns tópicos e, mais uma vez, pegando nestas questões da microeconomia, da macroeconomia e da economia internacional. Então, a fórmula do PIB é composta pela microeconomia, pela macro e pela economia internacional. Então, aquilo que nós vemos que é o PIB, então é composto por uma forma que é o consumo das famílias mais o aforro ou a poupança das famílias. No fundo, é o rendimento das famílias. Quanto mais as famílias ganharem, mais elas consomem e mais elas poupam e mais produzem, mais contribuem para o produto interno bruto, para a riqueza do país. Portanto, se os nossos empregados ganharem mais, naturalmente é bom, mas tem aqui algumas condicionantes. Vamos já ver a seguir. Depois, na macroeconomia, temos os gastos do Estado, portanto, tudo aquilo que o Estado gasta também é bom para o PIB. E depois também o saldo entre as exportações e as importações, ou seja, é bom que a nossa economia exporte mais do que importe, porque isso também é bom para o PIB. Ou seja, quanto mais as famílias ganharem, melhor fica o nosso PIB. Quanto mais o Estado gastar, melhor fica o nosso PIB. E quanto maior for a nossa balança de pagamentos, ou seja, exportações menos importações, melhor para o nosso PIB. Mas há aqui uma coisa, eu aqui percebo perfeitamente, se estivesse no vosso lugar, percebia que na microeconomia não tenho dúvidas. Quanto mais as pessoas ganharem, melhor é, porque é riqueza para o país vai crescer, etc. Agora, esta coisa de quanto mais o Estado gastar, melhor para o PIB, agora já percebi. Porque é que o Estado gasta muito dinheiro? É para influenciar o PIB, para melhorar o PIB. Espera aí. Então, eles podem... Porque é que eles não gastam mais e mais e mais? E ação que nós podíamos subir imenso o PIB. Podiam dar subsídios às empresas, então estavam a gastar muito dinheiro. Tem aqui algumas limitações que nós já vamos ver. Portanto, a forma... Nós temos várias maneiras de calcular o PIB. Nós estamos a calcular o PIB aqui na ótica da despesa e depois há outras formas. Mas, digamos, recapitulando, o PIB é o consumo, mais o investimento, vamos já ver porque é que é o investimento, mais os gastos, mais as exportações, menos as importações. Portanto,
o consumo e a poupança, vamos ver aqui atrás outra vez, eu aqui coloquei C mais S, quer dizer que isto é o S ou é o I, afinal? A questão aqui é que o rendimento das famílias é composto, ou melhor, o que é que as famílias fazem quando recebem dinheiro? Só têm duas hipóteses, ou consomem ou poupam, não há outra possibilidade. Portanto, as pessoas, o que é que consomem? Compram produtos, etc, etc. O que é que fazem ao dinheiro que poupam? Naturalmente, eu podia dar-vos agora a palavra e metem no banco, claro. Se metem no banco, então nós na economia decidimos que tudo aquilo que mete no banco, o que é que o banco faz? Empresta às famílias, empresta às empresas, para quê? Para investirem. Então, é igual a dizer que o I é igual ao S. Ou seja, na economia, a não ser que as pessoas peguem no dinheiro e metam no colchão. Aí já não pouparam. Pouparam, mas meteram no colchão, não vai para o investimento. Mas nós, para que as contas marquem certas, nós dizemos que então o PIB é igual ao consumo mais um investimento, sendo que o investimento é todo o dinheiro que as pessoas ganham e metem, digamos, no banco, mais os gastos públicos, mais o X menos o M. Então, reparem bem, uma pessoa que ganha 500 euros por mês não gasta, não tem a mesma lógica de gasto que uma pessoa que ganha 10 mil euros por mês. Isto é relativamente aos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa que ganha zero tem sempre algum consumo. Porquê? Porque, no fundo, mesmo que ganhe zero, ela tem que comer, senão morre, não é? Portanto, define-se que há sempre aqui algum consumo. Depois, ela vai consumindo mais à medida que vai ganhando mais. Portanto, as pessoas que ganham 20 mil euros, elas não poupam praticamente nada. Porquê? Porque temos aqui esta zona toda da poupança, que vem por aqui abaixo, não há poupança por aqui fora. Portanto, as pessoas que ganham 20 mil euros só têm dinheiro para se alimentar, para habitação, para os transportes e para algumas despesas de saúde e outras. Depois já não têm. Só a partir dos 40 mil dólares é que as pessoas conseguem pagar mesmo as despesas de saúde e outras. Está interessante este quadro, não é? Quer dizer, assim, normalmente as pessoas vão gastando mais, mas não muito mais, na alimentação. Reparem, a pessoa não gasta proporcionalmente. Uma pessoa que ganha 20 mil euros e uma pessoa que ganha 100 não gasta 5 vezes mais de alimentação do que gasta um de 20 mil, como é evidente. A pessoa não tem 5 estômagos para estar sempre a comer. E mesmo a alimentação. Portanto, isto aqui tem uma parte muito pequenina em termos de crescer. Claro que as pessoas, à medida que ganham mais, gastam mais, compram casas melhores, etc. As pessoas que ganham mais têm os transportes, vão mudando de carro. A questão das outras despesas. Naturalmente, elas não têm dinheiro, enquanto ganharem um salário mínimo, não têm dinheiro para outras coisas. E depois a poupança. A poupança só surge quando as pessoas já têm rendimentos grandes. Portanto, é mais ou menos isto que é muito fácil de perceber como é que funciona esta coisa da poupança e do consumo, que é giro, não é? Reparem, então vamos fazer aqui um exercício. O que diz aqui, nós trabalhamos com esta função, e esta função, eu não quero complicar, é só para vocês perceberem como é que isto funciona. Nós dizemos que em qualquer família portuguesa, as pessoas do dinheiro todo que recebem, como é que eles gastam? 200 euros gastam sempre, que é o consumo mínimo, ou seja, pelo menos para comer qualquer coisa têm que gastar 200 euros. E depois gastam mais 75% do rendimento. Ok, então o que é que eles fazem? Gastam 75% do rendimento, quer dizer que poupam os outros 25% do rendimento. Então, alguém que ganha 200 euros, ou melhor, que ganha 0 euros, consome sempre 200 euros. E não poupa nada, é negativo. Quando a pessoa ganha 800 euros, então ela vai poupar 0, ganha 800 euros e gasta 800 euros. Não poupa absolutamente nada. Mas quando ganha 1.175 euros, ela vai gastar os 200 euros mais 75% do rendimento. Já consegue poupar 125. Eu não vou entrar muito por aqui, mas é só para vocês perceberem que a economia depois funciona com funções, etc. Nós conseguimos calcular quanto é que as pessoas em Portugal precisam de ganhar para poderem ter uma vida tranquila. Ana e João, estão-me a ouvir? Sim, tudo ok. Muito bem. Então, passando então para a macro... Tudo bem. Ok. Passando então agora para a parte... Nós a microeconomia já viram. Estão a ver rapidamente, nós conseguimos
perceber mais ou menos o que é a economia e a microeconomia. A microeconomia trabalha com as empresas e as famílias, nem vamos tocar nisso, que nós todos isso já somos craques, não é? E é uma disciplina específica. Nos cursos de gestão temos um semestre, no curso de economia temos 2 semestres. Portanto, muita coisa aqui a tratar. Portanto, já percebemos então o cálculo do PIB, a consumo e a poupança, o orçamento de Estado, etc, etc. E depois vocês viram, o convite que eu vos mandei foi para ver então o debate entre estas questões de liberalismo versus socialismo. Já percebemos então que o aumento do rendimento das famílias é bom porque aumenta o consumo e a poupança e também aumenta o PIB, como eu já falei, não é? A questão aqui é saber se o objetivo dos países então é aumentar o PIB, porque ficamos mais ricos em termos nacionais, e se o que são os gastos do Estado, então porque é que o Estado não gasta mais e assim ajuda ao crescimento do PIB? Isto é logo o que os alunos perguntam. Já percebi porque é que os gajos estão sempre a fazer pontes e construir estados e fazer coisas megalómanas. É que assim gasta, mas ajuda ao PIB. Nós ficamos mais ricos em termos portugueses. É verdade, também é verdade que ficamos a dever mais dinheiro fora, não é? Mas vamos ver então porque é que eles não podem fazer isso. Porque temos uma coisa que se chama o Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado, o orçamento das famílias, o vosso orçamento que vocês têm, é composto sempre por receitas e despesas. Portanto, vocês só podem gastar se tiverem dinheiro. Mas as empresas não. As empresas, se tiverem dinheiro gasto, não pedem dinheiro emprestado. E o Estado também. E vocês também podem pedir dinheiro emprestado, como é evidente. Ou emprestadado. Portanto, o que é que então o Estado tem de receitas? As receitas que são os impostos do Estado. Ok? E o que é que tem de despesas? São os gastos do Estado. Aquilo que nós falámos há pouco. Todas as despesas do Estado vão para um lado e os impostos vão para o outro. Estas transferências são transferências que fazem para as famílias, de subsídios de desemprego, segurança social, reformas, etc. Então, temos de ter muito cuidado com este equilíbrio do saldo orçamental. É as receitas, por um lado, que são os impostos que o governo recebe, menos aquilo que o Estado gasta, menos aquilo que o Estado dá às famílias, não é? Portanto, então, muito rapidamente, o Orçamento de Estado de 2019. Um documento tem 500 páginas, eu vou explicar aqui no instante. Reparem como é que é o Orçamento de Estado. De receitas, o que é que o Estado tem? As contribuições sociais, que pagam as empresas e os trabalhadores, pagam o IVA, pagam o IRS, pagam o IRC, pagam o imposto, pagam uma série de coisas e recebem 90 mil milhões de euros. Então, o que é que eles fazem com esses 90 mil milhões de euros? Pagam as reformas aos trabalhadores, etc, etc. Pagam as questões das finanças também, pagam ao pessoal todo da saúde, pagam os juros da dívida. Estão a ver? Portugal paga mais juros de dívida do que gasta no ensino todo em Portugal. Gasta 7 mil milhões de euros em juros da dívida, do que nós pedimos emprestado, e gasta 11 mil milhões de euros em saúde, quase que chega lá, e gasta mais do que no ensino. Que alguma coisa está mal. Porquê? Porque nós temos uma dívida muito grande, vamos já ver a seguir, e nós gastamos aqui uma parte importante, são cerca de 8% das nossas receitas, que é para pagar juros, o que não é agradável, não é? Portanto, depois, então nós recebemos de todos os portugueses 90 mil milhões e o nosso Ronaldo das Finanças depois gasta 91 mil milhões. O que quer dizer que vai ter que pedir 385 milhões a alguém. Vai ter que pedir ao estrangeiro, ou vai ter que emitir dívida ou coisa do género, e temos um saldo orçamental de 0,42. Mas vocês dizem, está bem, então, mas se isto aumenta o PIB, é melhor nós gastarmos mais. Porque é que não pagam mais e não investem na saúde, não investem mais no ensino? Porquê? Porque nós temos coisas muito importantes que vamos falar a seguir. Por exemplo, este impacto do layoff simplificado, estes tais 70% que o Estado vai ter que a dar de apoio aos trabalhadores. Eles dizem, só isto vai aumentar, os tais 70% vai aumentar 5,6%, não é este valor, eu só estou a tirar aqui para vocês perceberem a lógica. 5,6 mil milhões de euros que vai custar os 70% que vão dar aos trabalhadores. Portanto, aumenta as despesas. E, ao mesmo tempo, do outro lado, estas contribuições que recebiam todos os meses e o IVA também vai quebrar. Portanto, há uma quebra da receita dos trabalhadores e do IRS, do IRC. Portanto, e há um aumento pequenino dos trabalhadores que vão continuar a pagar poucos impostos. Quer dizer que o nosso saldo passou de 385 para 394. Agravámos o saldo. Portanto,
isto ainda vai ficar mais complicado, ainda temos que pedir mais dinheiro emprestado. Portanto, esta é que é a questão. Então, porquê é que o Estado não pede mais dinheiro emprestado, ou seja, não gasta mais dinheiro? Porquê? Porque nós estamos ligados à Europa e nós assinamos um acordo com todos os países europeus, dizendo que assinamos uma coisa que se chama o Plano de Estabilidade e Convergência, ou seja, os países devem evitar déficits públicos superiores a 3% do PIB, ou seja, quando nós queremos gastar, nós aqui até dissemos 0,42, podíamos gastar um pouco mais, sabendo que íamos ficar a dever. Não é conveniente subir muito isto, porque senão os juros da dívida ainda sobem mais. Mas para além disso, também é verdade que eles dizem não podem ter dívidas públicas superiores a 60% do PIB. E nós já ouvimos dizer que nós temos uma dívida muito superior a esta, vamos ver daqui a pouco. E déficits superiores àquele valor podem levar a sanções, incluindo pagamento de multas. Ou seja, então agora eu já percebi, voltando para trás, eu já percebi que é verdade que eu aqui no G posso aumentar e aumento o PIB. Só que eu tenho uma limitação que é os 3%. Ou seja, no meu orçamento, este valor dos 0,42 eu só posso ir até aos 3%. Porque a partir daí a Europa já não me deixa e então eu não posso gastar aquilo que quero. Eu posso gastar aquilo que quero, mas entretanto, o que é que eu posso fazer para aumentar o meu investimento com o ensino? Eu quero passar de 6.400 para 8 mil milhões de euros com o ensino. Eu quero que esta malta fique a saber mesmo muito. Pagar melhor aos professores, melhores salas de aulas, etc, etc. A única hipótese que eu tenho é aumentar os impostos. Ok? Portanto, aumento os impostos e já posso pagar melhor. Mas, entretanto, aumentar os impostos, o que é que as pessoas vão fazer? Vão ficar chateadíssimas comigo. O Ronaldo das Finanças está sempre a aumentar os impostos, não é? Portanto, ele aumenta os impostos para quê? Para aumentar o valor que paga aos trabalhadores do Estado e à Segurança Social, o rendimento de inserção, tudo isto. E as pessoas dizem, não pagues a esses gajos, porque nós não queremos estar a pagar mais impostos. Portanto, há aqui um equilíbrio sempre. Para nós gastarmos mais dinheiro, temos que cobrar mais dinheiro de impostos. Pronto, macroeconomia é isto. Portanto, há sempre aqui uma linha muito difícil de ser gerida. É mais ou menos como o nosso orçamento familiar e o nosso orçamento. Eu não posso gastar mais que o que tenho, senão estou tramado. Depois, só muito rapidamente, não vamos trabalhar sobre isto. Vocês já ouviram falar do PIB real e do PIB nominal, tem a ver com a inflação, não vamos falar sobre isto. Depois o PIB per capita, que também é assim que nós conseguimos comparar se vivemos melhor, se nós somos mais ricos que a Alemanha, é natural que a Alemanha tenha um PIB muito superior ao nosso, porque é um país muito maior. Então como é que nós temos a possibilidade de saber se nós estamos muito longe deles ou não? É pegar no PIB, na riqueza toda do país, da Alemanha e de Portugal, e dividir pelo N, que é o número de população. Pronto, e aí vamos ter uma coisa que se chama o PIB per capita do ano. Ou seja, nós em Portugal temos um PIB per capita de 20 mil euros e os alemães têm um PIB per capita de 30 ou 40 mil euros. Os luxemburgueses têm de 70 mil euros. Portanto, há diferenças muito grandes quando vocês querem comparar país. Não comparem o PIB, porque o nosso PIB se calhar é maior que o PIB moçambicano e eles são maiores, não é? Porque eles ganham muito menos, portanto, são muito menos ricos. E nós temos um PIB maior, mas um PIB por cada pessoa, é aí que se tem que comparar. Depois, algumas limitações, digamos, no PIB, porque o PIB é dividido por todos e muitos deles, ou seja, eu digo que o nosso PIB são 20 mil euros, mas há muita gente que ganha só 5 mil euros e outros que não ganham nada. Portanto, não é bem aquilo que é o PIB per capita, não é bem isso, mas efetivamente é uma forma que foi encontrada na economia para podermos fazer alguns cálculos. Nada de especial. Portanto, vamos continuar. Depois, isto é a vossa parte. Vocês, isto é os títulos que aparecem nos jornais, são escritos por jornalistas de todos nós. O governo prevê que a dívida pública fique nos 60% do PIB, mas só em 2033. Portanto, e quem escreve isto tem que justificar. Vocês, com esta área que eu vos dei, já conseguem perceber mais ou menos, depois vamos resumir, o que é esta coisa da dívida pública. Portanto, a dívida pública aumenta à medida que nós, no Orçamento de Estado, todos os anos, se gastarmos mais do que o que recebemos de impostos, nós temos que pedir a alguém e a dívida pública tem que estar, digamos, tem que ser equilibrada. Depois, há outro jornal que diz logo a seguir,
que só em 2054 é que iremos finalmente desapertar o cinto. Ora bem, a população, quando ouvi isto, 2054, eu, puxa, pá, isto é uma coisa complicada. Eu vou estar com o cinto apertado até 2054. Isto são notícias. E vamos ver então agora o que é que aconteceu à nossa dívida pública. Repare, isto é desde 1850, a dívida, aqui são os 60% obrigatórios pela Europa, não podemos passar daqui. E então tem aqui uma subida, depois tem aqui as guerras e tal, depois a partir daqui entra o Salazar em 1928, 1930, e o Salazar, não vamos falar sobre ele, mas digamos foi o primeiro-ministro, o governante, esteve entre o grande ditador português, desde 1928 até 1974, ao 25 de Abril, e ele conseguiu equilibrar as finanças públicas e trouxe-as até aqui ao mínimo, quase que não devíamos nada a ninguém. E depois, a partir daí, entrou os outros todos que nós conhecemos, desde o Mário Soares, ao Cavaco Silva, ao José Sócrates, e isto foi um besta-vias, ou seja, o Mário Soares levou até aos 60% do PIB, andou aqui, o Cavaco Silva aguentou, passou a bola para o Sócrates e nós já vimos o que é que aconteceu a seguir. E não vale a pena estarmos aqui muito a discutir sobre isto, porque a dívida pública... Estou no bolso. Desculpa? Não ouvi? Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Atualmente há algum país que consiga ter, portanto, a percentagem da dívida pública sobre o PIB ali a arrasar o zero? Ou... Não, eu vou pedir o seguinte, se não se importa, para nós não estarmos a interromper, porque senão eu não consigo controlar. As perguntas são todas muito boas, eu peço para vocês apontarem no vosso papel ou colocarem na caixa de texto, mas de qualquer maneira, para eu levar isto tudo direitinho, para não perdermos o fio à meada, está bem? Concordam? E depois apontem tudo e no final, no nosso debate, nós colocamos ordenadamente, vocês colocam. Porque eu sei que esta área é muito interessante e a malta normalmente faz muitas perguntas. Portanto, o que eu lhe posso responder é não há países que não devem nada. Porque normalmente há países que emprestam dinheiro e também têm dinheiro a receber, ok? Portanto, há balanças financeiras dos países que são muito mais equilibradas. Na Europa, os grandes países todos estão acima dos 60%, a Alemanha conseguiu baixar agora e deve estar nos 60%, mas depois os países maiores somos nós, a Itália e a Grécia. Mas isso era uma outra aula que nós poderíamos falar sobre isso e que depois posso dar alguns dados, mas nós efetivamente temos uma dívida pública de 125% do PIB. Ou seja, para nós pagarmos a dívida, nós tínhamos que só ter receitas durante 2 anos e não gastar nada para pagar a dívida toda. O que é uma situação muito complicada e não é por acaso que nós pagamos 7 mil milhões de euros de juros. O que é terrível e nesta altura, se sobe os juros da dívida pública, por cada 1% de dívida pública, vocês estão a imaginar que sobe quase 3 mil milhões de euros de juros. O que quer dizer que 3 mil milhões de euros não é muito, mas é metade de tudo aquilo que nós gastamos em Portugal para a educação. O que é uma coisa completamente estranha, não é? Mas pronto, foi aquilo que nos trouxe até aqui e nós podemos falar um bocadinho mais no final. Mais uma vez, voltando ao tema, o Orçamento de Estado, nós ouvimos também falar muitas das vezes o que é um Orçamento de Estado? Expansionista e contracionista. Reparem, em 2 notícias de 2016, uma delas diz passou de expansionista a contracionista e a outra diz também deixa de ser expansionista e passa a contracionista. A expansionista nós já vimos, a expansão é um orçamento de Estado em que o governo vai gastar mais, vai gastar em investimento, etc, etc, por aí fora. E o orçamento de Estado é quando as coisas estão a correr bem, nós queremos investir. Aliás, os orçamentos de Estado, a partir desta crise, vão ter que ser todos expansionistas, vão ter que gastar dinheiro porque vai haver muitas empresas que vão à falência. Depois, o que é contracionista? É quando nós apertamos o cinto. Ou seja, não há dinheiro, não podemos contrair dívida e então temos que todos apertar o cinto. Em Portugal, vocês da vossa idade só ouviram falar em orçamentos contracionistas, infelizmente. Vocês e os vossos pais. Portanto, e então, também em 2016, o governo está preocupado com a subida dos juros. Como eu já vos disse, é natural, porque cada vez que sobe 1% da taxa de juros, nós neste momento estamos com taxas muito baixas, mas se houver uma derrapagem, e por isso é que os nossos governantes estão preocupados, se houver uma derrapagem em que os juros sobem 1%, nós levamos com mais 3 mil milhões de euros de dívida, 2,5 ou 3 mil milhões de euros, o que é gravíssimo para a nossa economia, não é? Temos que aumentar os impostos, etc, etc. Portanto,
conceitos que nós já ouvimos falar aqui. O emprego, o nível de emprego, já falámos na microeconomia, os juros, a moeda vamos falar daqui a pouco, o investimento e a poupança, a inflação não vamos falar, a inflação todos nós já ouvimos falar que é o aumento consecutivo dos preços dos produtos, não é? O governo, os impostos, a exportação e a importação, o crescimento económico nós crescemos em termos económicos, se o nosso PIB este ano foi melhor que o ano passado, e por aí fora, contabilidade nacional, isto vamos passar tudo à frente, porque isto é mais... Aqui tinha uma entrevista que também não vou ver, que é do Sr. Porter. O Porter é um guru da gestão e em tempos veio a Portugal e disse que e nós pagámos milhões de euros para ele fazer um planeamento estratégico para Portugal e ele veio a Portugal, fez o planeamento estratégico para que nós investíssemos em determinadas áreas, por exemplo, na remodelação do calçado português, etc, etc, e nós demorámos imenso tempo a implementar isto. E claro que não conseguimos chegar lá e por isso mesmo estamos aqui com uma série de problemas. Ou seja, nós pedimos para nos ajudarem, os consultores fazem o seu trabalho e dão sugestões e depois nós não cumprimos nada. Grande parte é mais ou menos isto. Passando agora para o terceiro ponto, o mercado monetário. Eu também não vou falar sobre isto porque no final podemos debater isto, porque eu gostava que vocês tivessem visto estes vídeos. Como eu digo, eu pelo menos quero chegar ao final desta aula e vocês ficarem com a pulga atrás da orelha, ou seja, é que esta coisa eu gostava de saber mais um bocadinho, porque vocês agora, com algumas noções que eu estou a dar, vocês vão olhar para as notícias que vão ouvir na televisão e já vão, quando ele falar de macroeconomia ou da dívida e do PIB e tal, vocês isto já ouviram em algum lado, até agora se calhar só tinham lido, já ouviram alguém falar sobre isso. E estes 3 filmes do dinheiro vão-me esclarecer o porquê, e vocês se foram ao meu LinkedIn e alguns textos, alguns artigos que eu tenho escrito sobre isto, eu sou muito crítico sobre as medidas todas que estão a ser tomadas e justifico porquê, tenho alguns trabalhos feitos. Porquê? Porque a maior parte dos portugueses não faz a mínima ideia, e se calhar os nossos governantes, eu arrisco-me a dizer que 90 e muitos por cento dos economistas não fazem ideia de como é que nasce o dinheiro, como é que surge o dinheiro, não fazem ideia do que é políticas monetárias, ferramentas de política monetária que nós podemos utilizar. Houve alguns que já ouvimos falar do tal helicóptero money, etc, etc, que eu estudei muito essas matérias, porque gosto muito desta área da macroeconomia, mas para vocês, de uma forma muito simples, se vocês virem o primeiro vídeo e depois verem o segundo e o terceiro, são vídeos muito rápidos e vocês vão perceber e vão ficar incrédulos. Aliás, tenho a certeza que quem viu ficou incrédulo, porque é um desconhecimento total. Nem vocês, nem os vossos pais não fazem ideia de como é que surge o dinheiro e é muito importante. E mais, mesmo as próprias pessoas que trabalham nos bancos, os gerentes de contas e tal, não fazem ideia, dizem que é preciso ir buscar dinheiro, pedir dinheiro emprestado para emprestar dinheiro às pessoas. E não é verdade, porque a economia financeira não funciona assim. Não é preciso ter dinheiro para emprestar. É estranho, mas quem não viu os filmes e que esteja a dizer, este gajo está a dizer um disparate, vejam por favor, porque são filmes que eu seleciono para colocar nas aulas e depois debatemos e digamos, eu dou a aula do mercado monetário, dou com os filmes e depois explico tudo muito direitinho e eu acho que os alunos ficam incrédulos como é que é possível. Portanto, sugiro que vocês vejam. Agora, passando para o quarto ponto, é meio-dia e meia, estamos a andar bem, o Banco Central e a sua importância no mercado europeu. Ou seja, o que é esta coisa da Europa? Qual é a diferença entre a União Europeia e a zona euro? Quantos países fazem parte da União Europeia? Quantos países fazem parte da zona euro? O que é o espaço Schengen? Já toda a gente ouviu falar sobre isto. Eu vou passar isto muito rapidamente só para vocês dizerem assim, epá, eu nem sei, eu já ouvi falar do espaço Schengen, mas eu julgava que o espaço Schengen era a União Europeia. E vocês vão ver que não é nada disto. Epá, mas nós só falamos da União Europeia, mas então quantos países é que são na União Europeia? É que confundem muito isto. Então vamos ver. Os países que fazem parte da União Europeia, vamos já ver o que é a União Europeia, são vários, são 27 países, que está lá Portugal, como é evidente. Portanto, são vários países, mas nem todos fazem parte da zona euro. Só 19 países é que fazem parte da zona euro. Ou seja, a União Europeia é uma união económica. Alguns desses países, 19, são países que não aderiram ao euro. Ou seja, têm as suas moedas. Nós, quando chegamos, por exemplo, a alguns países da Europa,
que não aderiram ao euro, por exemplo, a Bulgária. Se vocês forem a Sófia ou forem sei lá, a estes países, Polónia, Hungria, Roménia, Suécia, vocês têm que fazer o câmbio do euro para as moedas deles. Portanto, são países que não pertencem à zona euro. E não é porque não queiram, é porque não, uns deles é porque não querem, mas porque não tiveram condições para aderir à zona euro. Porque a adesão à zona euro é preciso cumprir alguns requisitos. É ter digamos, as finanças equilibradas, nomeadamente por causa da moeda, porque depois toda a gente partilha a mesma moeda, tem que ter as finanças equilibradas, senão uma desgraça no país. Portanto, já percebemos então que a União Europeia não tem a ver com a zona euro. Há a União Europeia, que são os tais 27 países, que são estes todos, e depois temos a zona euro, em que temos a moeda única e só funciona nestes países. Depois, portanto, temos então o acordo de Schengen. Até são mais países do que os países da União Europeia. Então o acordo de Schengen é uma convenção entre países europeus sobre uma política de abertura das fronteiras e livre circulação de pessoas entre os países signatários. Não tem a ver com mercadorias. É um acordo que estes países fizeram, incluindo todos os integrantes da União Europeia, exceto a Irlanda e o Reino Unido, que agora já nem pertence, e 3 países que não são membros da União Europeia, a Islândia, a Noruega e a Suíça. Assinaram o acordo de Schengen. E depois Liechtenstein, Bulgária, Roménia e Chipre e Croácia estão em implementação do acordo. E este acordo é aquilo que faz com que nós possamos circular dentro da União Europeia mais alguns países sem precisarmos de passaporte. Por exemplo, íamos à Suíça e nós serve o bilhete de identidade, ou à Noruega, ou à própria Islândia. Ou seja, não pertencem à União Europeia, mas acordaram e fizeram um acordo para que nós, as pessoas, pudéssemos circular de uma forma mais simples. Ok? Portanto, é só isto que eu queria trazer para vocês relativamente a isto. Portanto, nós temos aqui os Estados pertencentes à União Europeia, estes azuis, os Estados-membros não pertencentes à União Europeia, a Suíça, a Islândia, depois Estados-membros que aguardam a implementação e os Estados-membros que apenas cooperam policial e judicialmente, que são estes países aqui. Ainda não podem, digamos, ainda não estão integrados. Depois, como é que nasceu a União Europeia? Eu tinha aqui um filme para vos passar. Mas eu vou resumir um pouco esta questão da União Europeia, porque este filme tem um bocadinho... Depois vocês podem ver, é um filme de 5 minutos da RTP em que diz como é que nasceu a União Europeia. Porquê é que nasceu a União Europeia, em primeiro lugar? Nasceu, porquê? Porque nós, depois da Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1944, nós tínhamos o único receio que existia, depois de nós termos destruído aquilo tudo e termos sido ajudados a reconstruir a Europa. A primeira coisa que as pessoas da Europa não queriam e do mundo era entrar outra vez em guerra. Era uma coisa terrível. Então nós já tínhamos tido uma guerra. Reparem, vocês nunca viveram uma guerra, estão a viver esta situação que não sei como é que vai acontecer. Mas as pessoas que tivessem nascido em 1910 viveram a guerra de 1914 a 1918. Foi uma guerra terrível, morreram milhões de pessoas. E passado 20 anos, em 1939, outra vez outra guerra mundial. É uma coisa estranhíssima. Então destruíram a Europa 2 vezes. Então em 1948, 50, as pessoas começaram a pensar, como é que nós vamos resolver o problema para estes gajos não andarem outra vez todos à porrada? A Alemanha e a França e toda a gente. Então há uma coisa que tem em comum a guerra. Agora já não tem tanto, que era para entrar na guerra era preciso ter o controle do carvão e do aço. Então fizeram uma organização que se chamou SECA, Comunidade Económica do Carvão e do Aço, e convidaram os países principais a entrar lá, essencialmente os 2 inimigos, a França e a Alemanha. Entraram esses lá e juntaram mais alguns países e disseram, bem, agora nós já estamos todos à volta da mesa e já não é muito fácil de haver guerras. Pelo menos as pessoas sentam-se à mesa e falam umas com as outras. Então, depois disso tudo, as pessoas começaram a partilhar uma série de ideias, etc, etc, e lembraram-se que valia a pena nós não estarmos só preocupados com a guerra, mas começarmos a colaborar uns com os outros. E então começaram a trocar produtos uns e outros. Estamos aqui, no sistema de preferências aduaneiras, a dizer assim, Alemanha, olha, eu vou tirar a isenção de vocês pagarem impostos a nós, mas vocês também tiram a isenção desse lado. Então eles criaram um sistema entre eles, país a país, de preferências aduaneiras, ou seja, reduziram o preço das taxas de importação, por exemplo, para todos os produtos de alimentação. E a Alemanha fez a mesma coisa. E aos bocadinhos,
nós conseguimos passar de um sistema de preferências aduaneiras individual para uma zona de comércio livre, ou seja, todos os países começaram a trocar produtos e tivemos que ajustar, mas toda a gente aceitou e passou a integrar essa zona de comércio livre, ou seja, deixámos de cobrar impostos uns aos outros. Eu mando alguma coisa para a Alemanha e a Alemanha não cobra nada por eu mandar para lá. E assim foi, e fomos juntando uma série de países. Então, até que chegámos aqui a uma união aduaneira, ou seja, criámos uma união aduaneira e nessa união aduaneira a única coisa que teve que ser previsto era, para além da relação que existe entre os países não cobrarem taxa uns aos outros, temos a questão da relação que nós temos com os países de fora. Ou seja, Portugal entrou na união aduaneira e dizia assim, eu aqui dentro não pago nada, e então o que é que eu posso fazer? Vou ao Brasil, o Brasil manda para mim, não manda para os outros países, porque paga, mas manda para mim, eu faço um acordo com o Brasil, eu não cobro taxas, eles mandam para cá e eu meto nos outros países. Não. A União Aduaneira diz, atenção que nós, tudo bem, temos uma zona de comércio livre, mas existe uma pauta aduaneira comum, ou seja, a relação de todos os países passou a ser igual, fosse Portugal, França ou Itália, com um país de fora desta União Aduaneira. Então, podemos começar a trabalhar. Isto foi feito de uma forma gradual. O mercado comum possibilitou, para além da União Aduaneira, nós podermos abrir, digamos, o mercado também aos trabalhadores e ao dinheiro. Ou seja, a partir do mercado comum, qualquer um de nós pode ir trabalhar para a Itália, para a França, livremente, porque pode lá trabalhar. Tem é que ter emprego, não é? Portanto, isto é o mercado comum. Metemos, para além da União Aduaneira, a livre circulação de pessoas e do dinheiro. Eu posso abrir uma conta agora em Espanha, tranquilamente. Até que chegamos à União Económica. E a União Económica, isto já começa a pesar mais. Esta União Económica depois já entra também na questão do dinheiro. Temos uma moeda única, com vantagens e desvantagens. Eu agora até fico um bocado chateado quando eu vou para um país e tenho que trocar euros por uma moeda da Bulgária ou da Polónia. Não acho piada nenhuma, mas isto tem alguns condicionalismos para os países, não é? Portanto, não vamos explicar, que isso é outro tema para outra aula. Portanto, neste momento nós estamos numa união económica. Depois, aqui no final, vocês veem a união política. A união política é aquilo que muitos defendem e outros não defendem, que é uma federação de países, mais ou menos como acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm isto tudo e têm os Estados, mas todos estão dentro do mesmo governo, ou seja, é o governo central e depois todos os Estados são independentes, mas têm a mesma moeda, podem partilhar, mas têm a união política. Portanto, rapidamente nós passamos tudo isto, demorou mais de 50 anos e agora estamos aqui e o que nós estamos a passar atualmente vai decidir se nós avançamos para aqui ou se nós recuamos. Não está nada, digamos, tudo aquilo que acontecer agora nesta crise vai depender do futuro da União Europeia, da União Económica, da União Económica e da União Monetária também. Portanto, estes são os países todos aqui detalhados, vocês podem ir à internet. Estes são os países da zona euro, portanto não são todos. E agora o que é o Banco Central? O Banco Central Europeu então entra na altura que é criado o euro, no início do século, no ano 2000, é criado, um bocadinho antes, é criado o Banco Central e é ele que é o que controla as políticas monetárias. Deixou de ser o Banco de Portugal a emitir os escudos, deixou de ser o Banco de Portugal a decidir sobre a taxa de juro e sobre meter dinheiro na economia, etc., e passou para o Banco Central Europeu. Este é o Banco Central que gera a política monetária dos 19 países da União Europeia que adotaram o euro, não é? Reparem, só muito rapidamente, depois vocês ficam com isto, tudo isto é o capital social do Banco Central Europeu. E nós vemos a percentagem que cada país tem no Banco Central Europeu. Por exemplo, Banco de Portugal, nós só temos 1,7% do Banco Central Europeu. Em contrapartida, a Itália tem 12%, a França tem 14% e a Alemanha tem 18%. Isto também é verdade que são os países maiores, até pelo número de pessoas, etc, etc. A questão aqui é que nós somos dos mais pequeninos que estão lá. Portanto, nós influenciamos as políticas monetárias qualquer coisa como em 1,7%. Naturalmente, a Itália, o Deutsche Bank, mais o Banco de França, mais o Banco de Itália e mais o Banco Espanhol, que está aqui, 8%,
têm mais 50%. Eles decidem como é que querem a política monetária. Por isso é que nós dizemos, vamos nos juntar todos, os alemães não aceitam, e os alemães bloqueiam qualquer alteração de ferramentas de política monetária. Depois há outros que também têm, aqui embaixo vocês veem o capital, são 69%, portanto 70% dos países pertencentes ao euro, que têm decisões nas matérias monetárias, mas depois tem todos os outros, que agora já não está estes 14% do Banco de Inglaterra, e que tem os outros que totalizem então o capital social do Banco Central Europeu. Portanto, isto é uma ideia só para vocês verem como é que funciona o Banco Central Europeu. Já percebemos, então, em resumo, percebemos que o que é a economia, divide-se em 3 grandes setores: a economia, microeconomia, das empresas e das pessoas, como é que elas se relacionam. Trabalhamos neste setor a concorrência, como é que as empresas se organizam, se eu posso aumentar preço e não posso, por aí fora. Depois temos a macroeconomia, que tem a ver só com as ferramentas do Estado, como é que o Estado faz para organizar o país, aumenta impostos, diminui impostos, como é que aumenta o PIB, os gastos públicos, etc, etc. A economia internacional tem a ver com a relação que eu tenho com a Espanha, portanto nós exportamos para a Espanha, os espanhóis exportam para nós, e nós vemos o nosso saldo entre a balança com os espanhóis ou com os franceses. A nossa balança, naturalmente, era sempre negativa, a partir dos últimos anos passou a ser positiva, muito por influência do turismo, que tem crescido muito nos últimos anos, e por isso nós vamos ser muito afetados nesta crise. Depois, a seguir, passamos para uma lógica, íamos abordar, que fico depois disponível para responder algumas questões, na lógica de os governos são mais socialistas ou são mais liberais. Neste momento temos um único deputado que é liberal na Assembleia da República. Depois as políticas mais de esquerda ou socialistas do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, as políticas mais liberais ou chamadas de direita dos partidos do PSD, do CDS e agora também digamos, do Chega e da Iniciativa Liberal. Portanto, temos estes 2 blocos. Agora, o que é bom ou o que é mau? Há muitos que acham que o governo deve intervir mais na economia. Portanto, sou mais conservador. Há outros que dizem, não, cada um trata da sua vida e o governo tem é que disciplinar, etc, etc. Há sempre uma coisa que eu digo aos meus alunos. Eu não tenho, aliás, eu tenho uma ideia, como é evidente, e atuo segundo os meus princípios. Mas as ideias são todas boas. E vocês devem argumentar as vossas ideias, defendê-las, tendo em consideração que vocês têm que fazer uma coisa que é básica, que é estudar as ideias de uns e de outros, estudar as ideias de uns e de outros nos liberais e tentar juntar. E para isso eu ajudei-vos, porque eu deixei ficar um vídeo para vocês verem o que é que Karl Marx diz sobre uma microempresa, um tasco que eles estavam a tomar um copo de vinho. O que é que o Marx diz? Não, eu acho que o socialismo é melhor assim, assim. E depois vem o Adam Smith a dizer, não pode ser assim porque é melhor que haja a iniciativa privada, etc. E então depois de vocês verem esse vídeo, quem não viu, e quem viu pode colocar algumas questões, vocês ficam já com argumentos de um lado e do outro, porque eu, sinceramente, eu posso argumentar das duas partes, e eu, se estiver com um liberal, eu posso lhe colocar uma série de questões, porque sou mais socialista, sou mais pelo um governo conservador, ou então, se for alguém da parte socialista ou da parte comunista, eu digo, não, mas eu não é argumentar que vocês são os fascistas ou que vocês são os comunistas que comem meninos ao pequeno almoço. Não é nada disso. É argumentar de uma forma, digamos, ideológica sobre as políticas que os governos tomam para a macroeconomia, se forem governos mais socialistas ou mais liberais. É mais ou menos isto que nós vimos. Que eu vos sugeri. Entramos na área do dinheiro. Eu recomendo vivamente que vejam os vídeos, são muito interessantes, vocês ficam com uma ideia, eu não vou aqui debater porque digamos, são 4 ou 5 aulas, e eu prefiro que vocês coloquem as vossas questões aqui ou mais tarde e podemos falar. A professora Ana, se quiser, se for interessante, abre mais uma sessão e nós podemos falar especificamente sobre isso. E depois a seguir chegamos digamos, à nossa ligação com a Europa. E como eu disse, esta ligação está agora a ser toda testada, porque tudo aquilo que vai acontecer vai definir como é que vai ser o nosso futuro. Voltei, já desativei as informações, digamos, a tela,
para vocês me verem, porque eu normalmente quando estou a explicar também aparece os treinadores de futebol, não é? E por isso mesmo, esta última questão da Europa, aquilo que vai acontecer, vai definir sobre aquilo que nós vamos ser enquanto União Europeia, enquanto Banco Central Europeu, enquanto Zona Euro, e por isso mesmo, tudo aquilo que nós vamos agora colocar, que é uma perspectiva sobre aquilo que está a acontecer em termos de, digamos, de ferramentas económicas, as decisões do governo, aquilo que está a acontecer com as eurobonds, com as corona bonds, que estamos agora muito a falar, vocês ouvem na televisão. Eu vou dar só uma panorâmica muito, muito rápida sobre isto, e depois nós somos 12h53, vou gastar mais 5 a 10 minutos, e depois abriremos algumas questões que vocês podem colocar. Portanto, sobre aquilo que está a acontecer. Naturalmente, as políticas do governo para esta pandemia, digamos, estamos preocupados com a parte sanitária, mas eu costumo dizer que, ok, nós agora estamos muito preocupados com a parte sanitária, vamos resolver isto, de uma forma ou de outra, esperemos bem que tudo corra bem, mas depois temos um problema gravíssimo que já começou agora neste final do mês. Há muitos empresários que já não tiveram dinheiro para pagar às pessoas, e é verdade que vocês, como político, como jornalistas, como uma pessoa que está a ter uma opinião, dizem assim, mas eu acho que os empresários devem pagar pelo menos a parte que lhes toca aos trabalhadores. E eu digo, sim senhor, eu estou completamente de acordo, porque eu pessoalmente, nós temos no grupo de empresas, que é um grupo familiar, mais ou menos familiar, que nós temos e estão mais de 300 pessoas, nós asseguramos os salários por inteiro a toda a gente. Mas porque nós temos empresas que são empresas tranquilas, que não têm, embora são empresas com alguma dimensão, e nós asseguramos a todos os trabalhadores, até junho, pelo menos, eles continuam a receber integralmente o salário, e só uma parte deles é que estão a trabalhar. Portanto, eu faço aquilo que digo, eu faço aquilo que sugiro aos outros empresários. O problema é que há outros empresários, por exemplo, que têm um restaurante. E que vocês têm um restaurante, quem é que emprega? Emprega a mulher e mais 13 empregados. E o restaurante recebe todos os dias e pega nesse dinheiro, organiza e depois vai à macro, compra as mercearias e tal, mete lá dentro e a mulher, que às vezes até está na cozinha, cozinha e vende às pessoas, recebe dinheiro e o ciclo é este. E eles não têm dinheiro. Pararam a atividade, fecharam o restaurante no meio do mês e neste final do mês, no dia 31, não têm dinheiro para pagar às pessoas. Por muito que as pessoas digam, mas é obrigatório pagar, o que é certo é que tem um problema, é que não há, e eles não têm dinheiro no banco para pagar às pessoas. Mas deviam ter, está bem, mas não têm. E não estamos a falar de um restaurante, estamos a falar de uma agência de viagens. Eu sou consultor de algumas agências de viagens e algumas dessas agências mais pequenas dizem, nós temos dois problemas, é que nem pagamos aos fornecedores, depois os nossos clientes que já não nos tinham pago, nós pegamos nesse dinheiro e fomos gastando e não temos o dinheiro para lhes devolver, e tem que continuar a pagar a renda e tem que continuar a pagar os salários. Então o que é que eu faço? Não pode, nem sequer pode recorrer ao layoff, porque não tem dinheiro sequer para pagar às pessoas. Portanto, estamos numa situação extremamente complexa que se calhar vocês vivem nas próprias vossas famílias, em amigos, em pessoas de família. Esta é uma parte da sociedade. A outra parte da sociedade são aqueles empresários que têm as coisas organizadas e têm médias empresas e pequenas empresas que dizem, eu tenho disponibilidade e vou continuar a assegurar o emprego às pessoas, mesmo elas não trabalhando. Eu aí defendo que devem fazer isso, devem ser, não é obrigado, mas devemos reconhecer que aqueles que vão fazer, fizeram aquilo que está certo. Eu defendo isso. Depois temos a outra parte, as grandes empresas, que é o que está a acontecer na TAP, o que está a acontecer nestas cadeias grandes, que as pessoas vão para casa, mas quem ganhava 700 euros passa a ganhar 600 ou 500, não é? Portanto, isso vai haver um impacto no rendimento das famílias, como nós vimos há pouco. Há pouco vimos que o rendimento das famílias é para gastar e para poupar. Bem, poupança vai ser muito difícil as pessoas fazerem, a não ser que ganhem muito dinheiro, até porque neste momento alguém que ganha 5.000 euros, no máximo só pode entrar na layoff, só ganha 1.905. Portanto, é uma redução drástica. Portanto, vai haver impacto económico no consumo das famílias, na poupança das famílias, já estamos a perceber o que é que vai acontecer, e para além disso, o número de funcionários que vai para o desemprego. Por exemplo, vocês veem notícias dos Estados Unidos com o desemprego em massa, veem notícias de ontem da Espanha, maior pico de todos os tempos em desemprego. Porquê? Porque reparem os pequenos empresários. Eu digo isso aos pequenos empresários. Vocês não têm possibilidade, o que é que vocês vão fazer? Mas os trabalhadores não querem ir para o fundo de desemprego. Pronto, não querem ir para o fundo de desemprego.
E eles vão ter que aguentar até que a empresa começa a arrancar para lhes pagar os salários. Porque uma coisa é certa, é que se vocês não têm 1000 euros para pagar os 10 salários, vocês só têm 1000 euros, não têm dinheiro para pagar ao pessoal, o que é que podem fazer? Não pode, o pessoal nem o Estado pode vir bater nos empresários. Pá, não tem dinheiro, não tem. E o que é que vai acontecer a seguir? É que os empregados vão deixar de estar o mês de março sem receber. Até é mais ou menos como morrer na passadeira, e têm toda a razão, certo? Porque morreram na passadeira, mas quem morreu foi eles. E os trabalhadores neste momento é isto que acontece. Eles até têm toda a razão, porque têm direito a receber o dinheiro. Só que se a empresário não tiver dinheiro para pagar, é um problema complicadíssimo. Eu não estou a dar a minha opinião, eu estou a dizer a realidade. Portanto, neste momento, os empresários que podem, eu acho que devem pagar. Os que não podem, têm duas hipóteses. Ou dizem, ou acordam com os trabalhadores e pelo menos protegem-nos, e eles vão para o Fundo de Desemprego, eles dão-lhe a carta do Fundo de Desemprego, eles vão para o Fundo de Desemprego e recebem pelo menos 60% do salário pelo Fundo de Desemprego. Reparem, naquilo que nós vemos da macroeconomia, reparem o que é o aumento das finanças públicas. Não é? Vai aumentar a despesa imensa. Para além disso, se não fizerem nada e se os trabalhadores disserem, mas eu não quero ir para o Fundo de Desemprego. Ok, então espero que você me pague. Como nós vamos abrir somente só lá para, sei lá, para agosto, setembro, não sei quando é que vai ser, como é que as pessoas vão fazer para receber algum dinheiro? Portanto, temos aqui num dilema terrível. Para além de que, depois de passar tudo isto, nós não sabemos quantas empresas é que vão falir, portanto, vai haver muitas falências. Isto não é, digamos, não é assustar, mas é natural, estamos a falar da economia, não é? Vai haver muitas falências, vai haver muitas pessoas que vão poder recuperar. Há uns que já me disseram que já acordaram com os trabalhadores, fecharam a agência e falaram aos trabalhadores todos e eles foram para o Fundo de Desemprego. Ok, pelo menos recebem. E depois, lá para quando isto rodovar, eles abrem outra vez a empresa e vão buscá-los. Epá, isto não está muito bem porque os partidos não gostam disto. Mas cada um de nós tem que olhar para si, tem que olhar para a situação da melhor maneira possível, para si e para as pessoas que trabalham com ele e as famílias. Portanto, esta é a posição macroeconómica. Relativamente à Europa, só para fecharmos isto, a decisão das decisões da Europa, nós estamos a ver, os partidos, os governos não se entendem, porque uns não querem, porque dizem, os alemães dizem, mas nós não precisamos nada disso, nós vamos meter dinheiro na economia porque eles têm muito dinheiro. Mas países como o nosso, que já não conseguem pedir mais dinheiro emprestado, vamos ter chatices. A Itália também tem uma dívida muito grande, maior que a nossa, vai ter chatices. Os próprios franceses vão ter chatices. E aquilo que eu espero bem é que este problema económico, não estou a falar do vírus, porque a questão do vírus é global, já percebemos, agora, e vão-se todos sofrer da mesma maneira e de uma forma mais ou menos acentuada, mas é mais ou menos idêntico. Mas em termos económicos, claro que as famílias que têm dinheiro e têm 100 mil euros no banco vão aguentar e depois, quando acabar, perderam 20 ou 30 mil euros, mas continuam a viver. O problema é daqueles que não têm nenhum. E esses que não têm nenhum, nós temos que estar preocupados. Porque é que as pessoas fazem quando não têm dinheiro nenhum para comer, nem para dar de comer aos filhos? Sabem o que é que fazem? A única hipótese é ou pedir às pessoas amigas, ou acontece aquilo que já aconteceu na Europa, que as pessoas vão querer assaltar o supermercado. E isto é uma reflexão, sem assustar, mas é uma reflexão que eu vos deixo a todos, para nós pensarmos, e vocês forem ver as partilhas que eu tenho feito, e tenho falado, desde com confederações de trabalhadores, de empresários, etc, etc. E eu, pessoalmente, se estivesse nas finanças, não fazia nada disto, fazia uma coisa completamente diferente. Claro que é uma coisa que não está prevista nos livros de economia. Claro que nunca ninguém utilizou uma coisa que já vem de há muitos anos, que é o helicóptero money, que vocês agora já têm algumas notícias sobre isto, mas nós, para situações excepcionais, é como na nossa vida, para situações excepcionais, nós temos que pedir de implementar medidas excepcionais. E, portanto, este é o ponto da situação sobre isto. E agora eu sugeria que vocês, não sei quem, a professora Ana tem acesso às questões que vocês colocaram, e eu pedi à professora Ana se tem uma outra questão que está aí no ecrã da partilha, e abrir o microfone para não entrarmos todos ao mesmo tempo, por favor. A professora Ana vê o que é que tem aí as questões, vocês colocam aí no lado, nós ainda temos aí, sei lá, 15 minutos para aflorar algumas das vossas questões, que serão certamente muito pertinentes. Passa à professora Ana e ela lê uma ou duas e vai colocando aqui.
Bom, eu para já queria só dizer que na próxima aula, que será já depois da Páscoa, vamos voltar a aflorar este tema do jornalismo económico para aprofundar algumas das linhas que o Diamantino deixou aqui mais, pronto, para especificar melhor algumas coisas. Tenho todo o gosto sempre que o Diamantino se quiser juntar a nós, tenho a certeza que haverá muitas dúvidas. Eu vou tentar explicar tudo que conseguir melhor é possível voltar a este tema, porque acho que é muito importante. Está a acontecer atualmente, que ainda ninguém consegue exatamente prever, não é? Mas também sobre aquilo que são alguns dados básicos sobre economia que o Diamantino apurou aqui. Para já, ainda não tenho aqui questões no chat. Posso fazer verbalmente, professora? Mas podem colocar por áudio, okay. Claro que sim. José Mendonça, então. Eu queria uma questão que não era sobre a Europa nem sobre Portugal, que era sobre, por exemplo, um país continental como o Brasil. Nós ouvimos muitas notícias, portanto, e nós, como somos estudantes de jornalismo, a fazer críticas ao presidente. De facto, a comunicação dele não é muito normal, mas eu tenho amigos meus que estão no Brasil a trabalhar e eles estão assustados porque há o problema do vírus, mas há o problema económico. No Brasil, nós sabemos que o Sistema Nacional de Saúde deles, como a professora sabe, é à base de seguradoras, não é? Portanto, as companhias de seguro que assumem, quem não tem companhia de seguros tem um problema grave, mas depois há o confronto este problema entre a microeconomia, a macroeconomia e a economia internacional. Como o Brasil também tem um histórico de, como a professora também estava a referir aqui, a dar uma chegazinha aqui para a Europa e para Portugal em particular, a questão da violência, do crime, portanto o Brasil tem esse registro, portanto infelizmente tem esse registro. Como é que o professor vê que a comunicação de um presidente, ou o que é que um presidente de um país continental como o Brasil poderia fazer? É que, portanto, eu ouço as notícias aqui em Portugal, mas tenho amigos que estão lá e que dizem assim, opá, se isto parar vai ser o descalabro social, vai ser tiros nas ruas, vai ser mortes, vão acontecer mortes, portanto temos aqui um confronto, e queria que o professor fizesse a sua leitura, portanto, e agradeço desde já a aula que teve connosco, que foi bastante esclarecedora. Obrigado, José Mendonça. Bem, eu acho que as palavras de toda a gente só no final é que vão ser avaliadas. Aliás, é o problema é os resultados finais nos jogos de futebol e é os resultados finais daquilo que aconteceu no mundo, na Europa, não é? Estamos a ver que em termos de crise, nós temos 3 grandes figuras mundiais completamente controversas, que é o homem do Reino Unido, que felizmente depois acabou por ficar em casa, temos o Bolsonaro e temos o Trump. E todos eles têm mais ou menos esta lógica, não é? Isto é alguma influência. Eu percebo que os presidentes... Eu trabalho, embora seja economista, a professora Ana sabe que eu trabalho sobre comunicação governamental. E, portanto, eu posso dar alguma lógica sobre aquilo que é a comunicação governamental, que não é o tema desta aula, não é? Como é que os Estados devem comunicar, etc. Li muito, aliás, o meu doutoramento é sobre comunicação governamental, portanto, esta área é muito interessante perceber os erros que estão a acontecer agora digamos, na comunicação. É verdade, reparem, o Brasil ainda só agora começou, os Estados Unidos só agora começou e já está à frente de todos os outros com casos e com mortes. De um momento para o outro o Presidente dizia que não era nada e de um momento para o outro diz que se tiverem entre 100 e 200 mil mortes já é um trabalho excelente do Governo. Estão a ver como é que nós mudamos tudo. Não é agora, porque as pessoas esqueceram o que é que aconteceu na semana passada. Não é? Os espanhóis há 2 semanas morriam 2 ou 3 pessoas. Diziam, não deve ser nada. E morrem 1000 pessoas ontem. Estão a ver? Mas no final, os jornalistas e o público em geral vai pegar nesta evolução, e é um trabalho que eu acho que para vocês, estudantes jornalistas, é muito interessante. É uma das coisas que eu acho, eu estou a tomar notas de tudo que eu acho que vai ser possível fazer imensos trabalhos sobre isto. Ver a comunicação de cada um deles desde o início, desde janeiro, quando ele estava na China. E dizer que aquele chinês é sempre a mesma coisa, não é? E depois em fevereiro. E depois quando começou a chegar aqui muito próximo à Europa, não é?
e houve um primeiro infectado na Europa e lá, isto já aqui. E depois a seguir a Europa, e nós aqui continuamos mais ou menos idênticos. E o nosso governo diz, não, o estado de emergência é uma coisa que nunca se tomou desde o 25 de Abril, aliás, houve uma vez e tal. Portanto, não há nada de grandes alaridos e tal. Mas quando as coisas começaram a ver lá e começou a nossa comunicação, e eu acho que a comunicação social neste momento tem um papel fundamental. E mais, em Portugal vai-se provar que a comunicação social teve um papel fundamental em duas coisas. Uma delas é fazer o recolhimento das pessoas uma semana antes do estado de emergência, ou seja, teve o condão de influenciar a população portuguesa de recolher, eu repito, uma semana antes do estado de emergência. Outra, de obrigar o próprio governo e o Presidente da República a irem atrás da população e a obrigarem o estado de emergência. E se tudo correr bem, esperemos bem que nós possamos vamos ter grandes problemas, como é evidente, mas nós podemos não cometer os mesmos erros que foram cometidos nos outros, que é deixaram passar muito tempo. Eu lembro que há uma semana atrás o primeiro-ministro inglês dizia que em Inglaterra ia ser completamente diferente. As pessoas iam se contagiar umas às outras e estava tudo bem e era contágio em sociedade e era uma possibilidade. Alguns cientistas defendiam essa possibilidade, mas de um momento para o outro percebeu que o problema, e vamos passar já ao Brasil, do Reino Unido é o Sistema Nacional de Saúde. Nós recebemos imensos ingleses para tratar em Portugal coisas simples, porque também é um sistema muito baseado em seguro, porque o próprio Sistema Nacional de Saúde não tem capacidade e manda muita gente para fora. O Brasil, eu trabalho com o Estado do Ceará e temos um projeto, digamos, Fortaleza e toda aquela zona do Ceará, e temos um projeto que estávamos em evolução da criação de um sistema regional, nacional de saúde, muito a exemplo do português. Eu posso dizer que estamos muitos aqui a ouvir que nós temos dos melhores sistemas nacionais de saúde mundiais. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu trabalho na área da saúde há 25 anos. Portanto, já administrei vários hospitais, o nosso grupo é um grupo de saúde, digamos, temos várias empresas ligadas à área de saúde, clínicas da parte hospitalar, etc. E sei do que estou a falar. E nós temos os melhores sistemas. E quando eu falo de Sistema Nacional de Saúde, eu falo de Sistema Nacional de Saúde, não falo do Serviço Nacional de Saúde. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o Serviço Nacional de Saúde, que nós, efetivamente, temos um Serviço Nacional de Saúde muito bom, não temos um Serviço Nacional de Saúde que aguente esta pandemia. Infelizmente não temos, e por isso é que estamos a montar hospitais, estamos a montar camas, etc, etc. Mas temos um Sistema Nacional de Saúde, e o Sistema Nacional de Saúde é composto por todo o Serviço Nacional de Saúde, mais toda a medicina privada. E nós temos imensas empresas, clínicas privadas, etc., hospitais privados, dos melhores que nós temos a nível europeu. E esses hospitais naturalmente vão ser chamados, e é esse Sistema Nacional de Saúde que nós imaginamos que, digamos que é um sistema, não é perfeito, mas é excelente sistema que o Brasil não tem. E é verdade que no Brasil não tem, o Sistema Nacional de Saúde está pendurado quase na iniciativa privada, está pendurado nos seguros, está pendurado nas empresas privadas. E isto é como na ideologia política, nós temos que ter aqui algum equilíbrio. Não são os socialistas que têm a razão, nem são os liberais. Podemos aproveitar ideias dos dois e podemos utilizar as ideias de acordo com o contexto. Nesta altura, aquela ideia é melhor. Na outra altura, já não é essa, é outra. Portanto, nesta altura, por exemplo, eu sou muito de que o Estado tem que ter menos intervenção, tem que deixar a economia, mas, por exemplo, nesta altura, eu defendo que o Estado tem que intervir na economia. E não é por isso que eu sou mais socialista, não. Eu tenho é que ter liberdade intelectual para perceber o que é que fica melhor na devida altura. Claro que ainda ninguém se lembrou, porque também é verdade que a comunicação dos presidentes tem que ser com muita cautela, e não houve cautela do presidente Bolsonaro, que, digamos, que eu nem dei opinião sobre o papel dele, porque quem o meteu lá foi a população. Não é? E se não, estamos a dizer que a população não tem razão. Portanto, ele está lá. Agora a questão é que ele também não tem muita formação para comunicar, e se calhar não está a fazer bem ajudar, e a comunicação dele tem sido uma lástima, e a comunicação do presidente Trump tem sido uma lástima, e a comunicação do Boris também tem sido uma lástima, e digamos, isto é muito difícil, estamos a gerir o dia-a-dia. Portanto, os resultados é que vão decidir se o Bolsonaro vai continuar lá ou não,
E mais, e os resultados de curto prazo, e não estamos a falar para o ano, é que os resultados, uma coisa é as eleições que depois vão acontecer em Portugal e nos outros países daqui a algum tempo, mas estamos a falar dos resultados que vão acontecer daqui a um mês, e não é na China. Porque a China é uma ditadura, é um regime comunista, é uma ditadura. E as ditaduras são muito mais, nós não conseguimos viver mais em ditadura. Mas são boas para controlar este tipo de situações. Porque eles lá não têm estado de emergência, eles implementam e metem as pessoas em casa e prendem. E aqui andamos aqui com a ver se não vamos contra as liberdades e tal. Eu não estou a dizer que as ditaduras são boas, estou a dizer que em algumas situações funcionam. E lá funcionou. Vai ser um problema gravíssimo nos Estados Unidos, como nós vamos ver. E os países vão ter todos, sem exceção, o problema, mas os problemas económicos é outro problema que nós vamos ter e que não é já, mas é daqui a 2 ou 3 meses. E temos um problema de segurança, que não é já, mas é quase já. Aliás, notícias de ontem, que, aliás, vocês viram na televisão, que tentaram assaltar um supermercado, fugiram e disseram que não tinham dinheiro para comer. Portanto, tudo isto é preciso ter muito cuidado, não estou a dizer para não deixarem a comunicação dar informação, não, mas muito cuidado, senhores jornalistas, na comunicação que fazem. Porque nós todos comunicamos publicamente, eu comunico com 100 ou 200 ou 500 pessoas, mas um jornalista que coloca um título na televisão, toda a gente vai ver. E um presidente, ainda mais. Portanto, só o final é que nós vamos ver. Claro que o José Mendonça tem razão, eu estou muito expectante relativamente ao Brasil e tenho falado várias vezes por dia com pessoas, com amigos e com pessoas que eu trabalho no Brasil, e todas as pessoas estão muito preocupadas, ainda por cima, porque às vezes quando nós não sabemos o que fazer e quando nós não sabemos para onde ir ou o que fazer na altura, o que nós devemos fazer é parar. Ok? Não é, às vezes nós vemos aqueles ralhos das autoestradas que saem da autoestrada ou continuam, estão todos destruídos. E são essas pessoas que, ao invés de parar, vão continuar a andar até baterem lá, que é uma coisa estranha, não é? Eles ou vão para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, pumba, mandam-se. E os presidentes, é mais ou menos isto que está a acontecer. O Bolsonaro fazia muito bem, neste momento, fazer um recolhimento comunicacional, porque senão pode ser um problema. Mais alguma questão? Obrigado. Então, temos aqui algumas questões. O Diogo pergunta qual é o grupo de saúde a que o Diamantino está ligado. Eu posso responder. Eu fui o fundador do grupo LabMed Saúde, que tem a sede, aliás, muito conhecida, agora foi integrado no grupo Unilabs. Neste momento estou à frente do grupo Go Saúde, eu e o João, que também está a assistir. Ele é que é o administrador do grupo, eu agora sou só pertenço ao Conselho Consultivo. E no grupo temos várias unidades, temos praticamente tudo, desde fisioterapia, análise, etc. Temos uma empresa que se vai ouvir falar muito agora, é uma empresa na área da biotecnologia, na área da saúde pública, nomeadamente controle de qualidade de águas, etc. E vamos começar a fazer os testes do Covid, porque nós temos tecnologia, nós fazemos na Biogerme, fazemos vários testes, inclusive o Covid, que nós neste momento vamos disponibilizar para o Serviço Social, para as Misericórdias Portuguesas, e nós temos mais capacidade lá, que estamos à espera da autorização, para dar algum apoio nesta área dos testes. Portanto, vamos fazer por PCR, tecnologia de biologia molecular que nós temos e estamos a disponibilizar. Para além disso, estamos neste momento com uma produção digamos, do líquido para os tubos que as pessoas escolhem e metem o produto lá dentro e que nós depois analisamos. Portanto, temos toda esta área, tanto da saúde pública como da saúde clínica. Mais uma questão, neste caso é da Catarina Aires, que questiona porque é que o valor do barril do petróleo caiu para 1/3. Foi tudo por causa da redução da procura? Não foi porque isto veio antes. Isso é uma questão interessante, quer dizer que já tem uma lógica do que é procura e oferta, não é? Muito bem. Não é verdade porque houve um desentendimento, como sabem, o petróleo, começando por uma coisa que se chama cartéis, não é quartéis. Há uma coisa que se chama cartelização e é proibido na economia, ou seja, o Estado tem controle sobre a cartelização. Um cartel é, por exemplo, a Galp, a Petrogal, a Galp, a Repsol e não sei o que, combinam o preço que põem nas gasolineiras, certo? Às vezes parece que elas combinam. Não é verdade. Está provado que não é verdade. Então,
se eles, porque isso é uma outra área que eu também trabalho na parte da concorrência, e às vezes nós passamos na autoestrada e os preços estão todos iguais. E as pessoas dizem, epá, mas isso está tudo igual, eles combinam os preços uns com os outros. É proibido, é multas severíssimas, porque isso chama-se cartelização. Curiosamente, em termos internacionais, o maior cartel que existe a nível mundial é o cartel do petróleo. E o cartel do petróleo foi criado há umas dezenas de anos atrás, onde tem a Arábia Saudita e todos os outros países, a Rússia, Angola, a Venezuela, todos estão lá. Penso que a Venezuela agora saiu, mas digamos para quê? Para combinarem o preço do petróleo que vão vender aos mercados internacionais, para estabilizar o preço do petróleo. É verdade que o preço do petróleo tem vindo a cair de algum tempo, porque o consumo tem diminuído. Não é só o consumo porque as pessoas deixaram de consumir, mas também, como vocês sabem, está a haver um grande investimento a nível das energias alternativas, energias renováveis. Uma parte já muito substancial do nosso consumo já está por energias renováveis. Grandes fábricas, a China tem investido imenso em energias renováveis e tem diminuído. O que é certo é que no início deste ano reuniu-se o cartel do petróleo, que se chama OPEP, e decidiram que iriam diminuir o consumo, ou melhor, iriam diminuir a produção. Ou seja, o mundo está a consumir não 200, mas 150, e então a Arábia Saudita disse, vocês têm que diminuir todos, vamos diminuir todos, e então para mantermos o preço. A Rússia disse, não, não diminuo, porquê? Porque eu quero continuar a vender livremente e vou fazer o preço que quiser. Então a Arábia Saudita disse, então acabou o cartel, acabou-se e a Arábia Saudita, como sabem, é o maior produtor de petróleo. Diz, ok, então vocês não querem, eu vou vender. Vocês já estão a ver todos, vários fornecedores de petróleo, vários países que têm petróleo, todos a vender e o mercado cai. Há um problema grave em termos geoestratégicos e é importante que vocês percebam. Isto pode ter consequências mundiais muito, muito importantes. Não para o mundo, por exemplo, para nós é interessante, baixou o preço da gasolina, embora nós agora não andemos muito, mas baixou imenso o preço da gasolina no mundo inteiro. E claro que para a Arábia diz assim, ok, eu não vendo 100 barris a 50 euros, mas vendo 200 a 25 euros e pronto, o dinheiro que eu quero está cá na mesma. Mas há países como a Angola, como a Venezuela, como, sei lá, outros países que não conseguem produzir petróleo a esses preços. Portanto, esses países que têm o custo de petróleo, por exemplo, a produção é $40, neste momento o barril de petróleo está a $30, eles têm que parar a produção e não podem vender mais. Portanto, o problema é um problema global, mas muito mais específico, por exemplo, em situações como Angola. Vai ser dramática a situação da economia angolana, porque a economia angolana teve uma evolução enorme quando o barril de petróleo estava a 100 euros e neste $100, e neste momento não vende petróleo, não consegue vender, porque se vender tem que vender muito barato e vai custar mais. É mais ou menos como vocês comprarem um produto a 50 e vão vendê-lo a 40, não vende. Mais vale não comprar. E Angola é esse problema. Portanto, não é um problema do consumo, mas sim um problema de entendimento da OPEP. Já percebi. Temos aqui um aluno angolano que é o Valdemiro, não se assuste, porque todos nós estamos numa situação muito complexa economicamente, não é só Angola, não é? São todos os países. E neste seguimento, eu gostava só de fazer algum comentário para depois terminar com a questão do Eduardo, que eu acho que é boa para finalizar. Além de agradecer, claro, ao Diamantino todos os seus contributos, há uma coisa que eu tenho pensado bastante e que me tem feito alguma confusão, porque neste momento já é difícil para nós todos que estamos fechados em casa e que tivemos de adaptar a nossa vida. Há muitos países do chamado terceiro mundo, em que as pessoas ganham as refeições no dia a dia, ou seja, se não saírem de casa, não têm o que comer nesse dia, porque principalmente quanto mais pobres forem as pessoas, mais isso acontece. E preocupa-me que o lado económico se sobreponha de alguma forma ao lado, sim, como na Índia, Catarina, se sobreponha de alguma forma a o económico, que não é macroeconomia, não é? É microeconomia, microeconomia, que é o que é que eu vou dar de comer à minha família amanhã. E ontem várias pessoas diziam na Índia e noutros locais
que assustam do que o próprio vírus. Portanto, o que pode será a vossa tua que poderá alterar as coisas e colocar o plano económico à frente daquilo que é o plano da saúde, porque se as pessoas não tiverem o que comer, poderão facilmente dizer: eu não quero saber do vírus, as pessoas mais velhas já viveram muito, eu não quero saber porque eu tenho de comer e tenho de dar aos filhos, portanto vou para a rua e as coisas têm de continuar. Portanto, isto é uma questão micro, não é? Cada família, mas que pode influenciar todo o panorama. O que é que achas sobre isso? Isso não tem muito a ver com a economia. Esta questão digamos, há uma relação muito grande neste momento entre a parte sanitária, a parte económica, a segurança, como disse José Mendonça, etc. E nós temos de estar todos bastante preocupados. Não é? Eu li muito durante este tempo todo e a malta fala muito de Angola e de, digamos, os países africanos. Eu quero lembrar, e já li alguns artigos científicos sobre isso, quero lembrar que Angola, Moçambique, todos os países africanos e não só, têm problemas já de rotina com algumas doenças, com alguns vírus e com algumas bactérias como o ébola, como a malária, etc, etc. E são povos que estão muito mais resistentes, eles próprios são muito mais resistentes a estes vírus do que nós. Reparem a simples vacina que nós tomamos, que é obrigatória em Portugal, a BCG, e os espanhóis não tomam. Estamos agora a tentar perceber se isso tem alguma influência. Como sabem, a vacina do BCG é quase uma vacina ligada à parte ao vírus da pneumonia. Portanto, antigamente era obrigado e agora também ainda é. Os espanhóis deixaram. E estamos a tentar perceber se isso não terá causado aqui estas diferenças que estão para já a acontecer entre Portugal e Espanha. Portanto, esta questão sanitária é muito interessante de nós analisarmos e também percebermos que, ainda que os países mais fracos ou, digamos, mais débeis, não subdesenvolvidos, como nós costumamos dizer, ou em vias de desenvolvimento, como os países africanos, podem ter efetivamente problemas económicos muito graves, mas esta questão da pandemia pode ser menor. Não sabemos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Relativamente à parte económica, é verdade que, por isso é que eu tenho, e se vocês lerem algumas das entrevistas que eu dei, eu devo ser dos economistas, agora o Mário Draghi, o antigo presidente do Banco Central Europeu, tem o mesmo entendimento, e eu acho que os governos estão a fazer mal. E digo mais uma vez, e alguns perguntam, está bem, mas você não está lá, não é? Mas se fosse você estar lá, como é que você fazia? É fácil porque eu dei já a minha opinião publicamente. E eu acho que os governos tinham a obrigação de manter um rendimento mínimo para todas as pessoas do país de uma forma simples. Por um lado, era pagar os salários das pessoas todas que estivessem a trabalhar, normalmente. Ou seja, não precisavam sequer de dinheiro para isto, certo? Só tinham que dizer assim, o banco empresta e eu garanto ao banco, dou a minha garantia de 100% e o banco empresta o dinheiro às empresas. E as empresas não podem despedir as pessoas, pagam normalmente as suas contribuições, pagam os salários, pagam as rendas, a luz, a água, o telefone, tudo. No final, nós fazemos contas. Vocês apresentam as contas e essa parte da dívida fica para o governo. Dizem, mas isso é muito dinheiro. Mas muito mais dinheiro é aquilo que nós vamos perder se não fizermos isto. Mas, para além das empresas, ainda temos pessoas no desemprego. E nós devíamos continuar a assegurar um rendimento, nem que fosse, eu tenho trabalhos escritos, vocês podem ler, sobre uma coisa que nós estamos a falar, alguns economistas do mundo, que se chama o rendimento básico universal, rendimento básico incondicional ou rendimento básico universal. Vocês podem pesquisar, eu tenho algumas publicações disso, que neste momento que é mesmo isso. Nós todos temos que ter um rendimento mínimo para evitar aquilo que a professora Ana estava a dizer, que as pessoas, das duas uma, ou vão roubar, ou dizem assim, eu prefiro morrer, mas lutar até ao fim. E vou lá para fora porque os meus filhos precisam de comer. Então aquilo que eu defendo e que vai ficar escrito para a posteridade, esperemos bem que eu não tenha razão, quer dizer que as coisas correram todas bem, é que devia haver a garantia do governo. O governo diz que vai gastar 1.000 milhões de euros por mês com o layoff. E eu digo, se eu estivesse lá não gastava 1.000 milhões de euros, gastava 2.000 milhões de euros. Mas tinha todas as pessoas em casa a receber exatamente o mesmo, tinha as empresas todas, mais ou menos como se faz aos doentes, quando nós não sabemos a cura
de uma doença, na medicina nós dizemos que metemos o doente em coma induzido. Já ouviram falar? Coma induzido é o doente não sofre, está lá, veio o medicamento, nós administramos, o doente começa a recuperar e nós retiramos do coma induzido. Mais ou menos como hibernar, não é? Vocês sabem que a hibernação. Eu metia a economia em hibernação. E então deixava estar o tempo que fosse necessário e ia acumulando. Aliás, um dos meus artigos diz, tem até algumas opiniões sobre o que é que podemos fazer a seguir. Portanto, nós pagamos um rendimento básico a todas as pessoas para estarem em casa e podemos dizer, vocês estão em casa porque nós dizemos para vocês estarem em casa porque vocês têm dinheiro. Nós estamos a dar o dinheiro. Empresários, vocês não podem despedir ninguém, peguem lá os 100% e mais os impostos que vocês pagarem e vocês continuam a pagar contribuições ao pessoal, as rendas, para buscar dinheiro ao banco. E no final não são 1.000 milhões de euros, são 2.000 milhões de euros. Eu depois vou acertar com o banco. E o banco vai passar para mim para a dívida pública. Eu vou arranjar dinheiro. Porque no limite o Banco Central Europeu vai pegar nesta dívida e vai assumir todos, um tipo de plano Marshall que nós tivemos em 1950, ou no limite dos limites os portugueses têm que pagar isto. E são 10.000 milhões de euros. Também, mas nós metemos 25.000 milhões de euros em 3 anos nos bancos. E nós aguentamos nas nossas finanças. Então, se eu chego ao final e tenho 10.000 milhões de euros para pagar, eu digo aos portugueses, meus senhores, a Europa não ajudou. Vamos ter que pagar. Então, eu fiz as contas, cheguei ao ponto, se vocês verem esse artigo está interessante, cheguei ao ponto de dizer, se nós tivéssemos, por acaso, um valor de 10.000 milhões de euros, já não sei quais foram as contas que nós tínhamos, eu dividi e criávamos um imposto extraordinário, porque os governantes deviam saber de história, mas não sabem. Como é que ao bocado mostrei-vos a dívida pública portuguesa desde 1850, que eu dou nas aulas de economia portuguesa e europeia, que faço economia portuguesa desde 1800. E o Salazar em 1930, ou melhor, 1928, quando entrou no governo, criou um imposto extraordinário, que se chamou o Imposto de Salvação Nacional. Certo? E esse Imposto de Salvação Nacional foi para salvar o país. Aliás, vocês ouviram o Rui Rio na Assembleia da República um dia desses a falar de ter que ser um governo de salvação nacional. E aquilo que o Salazar fez foi, pessoal, vamos lá ver, nós temos que pagar isto, vamos fazer um imposto extraordinário no tempo para recuperar o país e depois voltarmos ao normal. Portanto, era perfeitamente natural que os nossos governantes dissessem, pessoal, se nós não conseguimos pagar, nós vamos ter que pagar tudo isto. Então vamos criar um imposto de salvação nacional e era um imposto paralelo ao IVA, que toda a gente paga. Então, sempre que nós fôssemos às compras, pagávamos um pouco mais e eu fiz as contas para o valor que o Estado diz que não são para 5.000 milhões de euros, nós precisávamos de aumentar o IVA durante 28 meses, acho eu, foi as contas que eu fiz, 5%. Mas era melhor aumentar 5% depois, já estávamos todos vivos, do que deixar morrer a economia. Porque para pôr uma economia é mais ou menos isto. Para vocês pegarem num avião e meterem no ar, vocês gastam imenso combustível, 10, 50 vezes mais do que depois do avião no ar. A nossa economia está no ar, vão deixar o avião aterrar, para depois, que vão gastar imenso dinheiro, com desemprego, subsídios, etc, etc. E depois a seguir vão ter que pegar outra vez e meter imenso dinheiro na economia para pôr o avião no ar. Isto é uma estupidez macroeconómica e eu digo isto publicamente e aquilo que estão a fazer os nossos governantes e todos eles estão a fazer, não estão a fazer a coisa certa. Penso que esclareci mais ou menos aquilo que vocês, dúvidas que vocês tenham, podem colocar, estou completamente disponível, que eu sei que é um momento importante e que toda a gente está com muita dúvida. Eu só espero bem que no final desta aula, para além da conferência que vocês viram, que eu acho que foi muito interessante, porque eu já a vi, espero que tenham tirado aqui algumas dúvidas sobre isto, que é muito complexo, isto são 3 anos de matéria, daqui dados de uma forma muito simples, e que vocês pelo menos sejam, no futuro, lembrem-se de alguns pontos que eu passei agora, para ao escreverem, pensarem um pouco. Eu estarei cá sempre, assim como os meus alunos que já não têm aulas comigo há 5 anos, que já estão noutros anos, digamos, já estão em instâncias de confederações, no próprio governo, e que mesmo assim ainda me ligam de vez em quando a pedir opinião. Eu fico muito satisfeito, acho que estou a fazer a coisa certa e fico ao vosso dispor. Eu vou deixar então o contacto. Queria só finalizar com mais uma questão, já sei que ultrapassámos a hora, mas se não te importares, creio que é a questão do momento. Ainda ficou aqui outra sobre o rendimento incondicional, creio que se pode chamar assim,
mas depois voltamos a falar e quem sabe possas ajudar-nos a esclarecer mais algumas dúvidas. Eu ainda vou dar outra aula sobre isto e esclarecer aquilo que os meus conhecimentos permitem sobre a matéria. No caso, gostava de terminar com esta questão do Eduardo, se na tua análise existe algum prazo previsto para recuperarmos de tudo isto e se a crise, uma pergunta subsequente, se a crise será tão grave ou pior que a de 2008. Deixa-me só dar uma indicação. Eu vou apresentar uma conferência hoje, à tarde, via online de Amsterdão, numa conferência que digamos que era para ser presencial e não estou, e é exatamente sobre o rendimento básico universal, ou incondicional, não é? E eu sugiro, vocês pesquisem, porque eu tenho coisas escritas já, e o rendimento básico incondicional é uma coisa gira, que uns defendem, outros não defendem, mas pelo menos saber. Aliás, tenho uma série de pessoas que sabiam o que é que faziam, etc. E é muito giro, e eu publiquei esse artigo e estou hoje a apresentá-lo tarde em Amsterdão, ou melhor, via online. Efetivamente, para terminar, era a pergunta que faltava. E quem é que pôs essa pergunta? O que é que vai acontecer? Quem é que pôs? Foi o Eduardo. Muito bem, Eduardo. 5 estrelas. É verdade aquilo que me perguntam sempre. E o que é que acha que vai acontecer? Epá, eu não tenho nenhuma bola de cristal, nem nenhum de nós. Eu tenho uma ideia que, relativamente, digamos, mais ou menos amadurecida, digamos, o que é que nós estamos a aprender com a crise e vou-vos passar a minha ideia, o tempo que vai durar. E nós, mais uma vez, as aulas de globalização são muito importantes para isso. Nós estamos no mundo global. Claro que eu estou aqui com os meus amigos, vocês estão a ver aqui? Estou aqui com os meus amigos extraterrestres, estou cá em cima, eu agora já nem estou aí em baixo, não é? Mas digamos, aquilo que pode acontecer no final, eu vou outra vez para janeiro. E em 2 minutos eu vou-vos explicar aquilo que vocês podem refletir e terem outras ideias e falem com os vossos pais, com os amigos, etc. Este problema começou na China em novembro. O governo chinês não ligou e em dezembro continuou. E isto só foi efetivamente começado a tratar em início de janeiro. Ora bem, em início de janeiro foi toda a progressão na China que nós achávamos que estava muito longe. E no dia 23 de março, ou 24 de março, o governo chinês disse: nós já não temos contágio interno. E automaticamente disse: ok, nós não temos contágio interno, mas temos que continuar a ter as mesmas precauções. Criou uma coisa que se chama um certificado, um passaporte sanitário. Escrevam, e isto vai acontecer em Portugal também. Temos que aprender fora. Ou seja, nós para podermos ir daqui durante não sei quanto tempo, vamos ter que ter um passaporte sanitário. Um passaporte que garante no telemóvel que eu posso entrar naquele sítio porque eu não estou contagiado. E para isso é preciso fazer análise. É preciso garantir. Então isso vai acontecer, que é o que está a acontecer na China. Imediatamente a China, a Coreia, o Japão e Hong Kong disseram, não, então nós não vamos deixar entrar mais ninguém aqui. Mas temos os residentes que vêm para cá. Diz, ok, todos os residentes, eles nacionalizaram hotéis para que todos os residentes e turistas que eventualmente loucos quisessem ir para lá, 14 dias que têm que estar nesse hotel. E só passado 14 dias fazem análise, não têm mais o vírus e podem sair. Reparem o que é que aconteceu. A China está fechada. Macau está, por todos os efeitos, está fechada. As pessoas podem ir lá, mas ficam 14 dias. Ninguém vai de férias para Macau porque fica 14 dias no hotel. E só depois é que pode. Ninguém vai comercializar nada para Macau, nem para uma conferência, porque ficam 14 dias. Então nós já passamos 3 meses disso. Portanto, nós podemos dizer que nós começamos este problema agora, no início de abril. Porque até agora foi, portanto, 3 meses, abril, maio e junho. Até lá, nós vamos estar a fazer a evolução da China. Se calhar uma coisa mais rápida ou não, países que vão ter muitos problemas durante estes próximos meses, outros países que são capazes de aguentar mais ou menos, mas todos os países vão ser atingidos. Ora bem, então quando é que nós vamos sair disto? É só pensar um pouco, não é? Porque reparem, nós depois disto passávamos a imaginar que julho, agosto, setembro, as coisas começam a aliviar e nós internamente, já todas as pessoas que vêm para cá ficam em quarentena e nós já não temos o vírus aqui, ou seja, já não transmitimos, as coisas estão mais ou menos equilibradas. Então a partir de uma determinada altura nós dizemos, então nós vamos começar a abrir para fora, ou seja, as pessoas vão começar a sair de casa com o tal passaporte, a dizer que podem andar sempre controlados, certo? Porque a China ontem veio informar que já tem mais contaminações internas, quer dizer que
que é ou o vírus fez uma mutação ou então alguma coisa não correu bem. E mais uma vez, outra vez, toda a gente tem estado de alerta. Portanto, mas vamos imaginar que isto demora até julho, agosto e setembro e depois nós vamos abrir. Isto é o mais ou menos que eu já dei este exemplo para vocês perceberem. Vamos imaginar, nós estamos aqui uns 50 e que vamos fazer uma corrida todos. E todos nós corremos a velocidades diferentes, não é? Temos mais preparação, damos o tiro de partida alto. Tenho que dizer uma coisa, é que nós podemos correr à velocidade que quisermos. Podemos sair daqui agora ou mais daqui a bocado. Mas no final, na reta, que são 2 km, temos que partir a linha de meta todos de mão dada. O que é que isto quer dizer? É que este é um problema mundial que só quando for tratado em todo o lado do mundo é que nós podemos começar outra vez com a tal economia internacional a funcionar. Ou seja, as mercadorias podem passar, mas as pessoas não. E então nós temos um desafio muitíssimo grande para o mundo neste momento. Temos para o mundo porque é um mundo diferente, é a tal globalização que nós dizíamos. Sabemos que isto só saímos disto tudo quando sair o mundo todo, porque nenhum país está disponível para abrir as fronteiras, tendo a possibilidade de levar aqui com mais alguém, porque o vírus não nasceu aqui. Então, se nós fecharmos, se nós resolvemos o problema, nós agora não queremos receber mais ninguém. Portanto, esse é um problema, é uma questão que nós temos que debater, mas, por exemplo, para os hotéis que eu faço consultoria, aquilo que eu lhes disse, eles dizem, então nós vamos fechar um ano, que é o problema, não é? Então, fechar, como é que nós aguentamos? Vai tudo à falência, etc., não é? Então, e os próprios aviação vai ter problemas gravíssimos, porque o transporte vai reduzir imenso. Mas nós no turismo podemos ser criativos. Então nós temos que ser criativos também naquilo que nós vamos fazer. Reparem, o mundo vai ser o mundo até ao Covid e o mundo depois. E nós temos que pegar nas coisas todas que fazemos, a professora Ana e eu, o professor João, todos nós, temos que adaptar a nossa forma de dar aulas, porque nunca mais vocês vão ter as mesmas... Reparem, há uma coisa que eu digo sempre. Um vício, um hábito, uma rotina, está comprovado cientificamente que demora cerca de 4 semanas ou um mês para nós ganharmos um novo hábito, ou um vício, certo? Um vício é uma coisa que às vezes é mau, não é? Mas uma rotina, um hábito bom, nós aguentamos, se aguentamos 4 semanas, começamos a fazer aquilo já de uma forma de rotina. Fizemos sempre a mesma coisa, treinamos, depois aquilo entra para a nossa rotina. Ora bem, nós vamos estar mais de um mês com esta rotina em casa, em recolhimento, a dar aulas desta maneira, a vocês receberem aulas desta maneira, a organizarmos a nossa vida de forma diferente. Depois vai ter que ser uma adaptação. Uma coisa é certa, nunca mais vamos voltar a ter aquilo que tínhamos antigamente e a organizar a nossa vida da mesma maneira. Vai haver uma grande explosão de tudo que tem a ver com comunicações, de aulas, de tudo por aí fora. Os próprios hotéis podem abrir. Reparem, podem abrir, mas não para o mercado internacional, para o mercado interno. Os restaurantes vão abrir para o mercado interno. Têm que se adaptar para o mercado interno, porque nós estamos ansiosos. Se eu pudesse sair de casa hoje, eu pegava na minha mulher e nos meus filhos e ia já para um restaurante espetacular. Eu queria gastar lá 50 euros ou coisa do género para ir comer. Claro que eu ia. As pessoas vão estar, se a economia aguentar, nós tínhamos todos capacidade para, ou imediatamente a seguir, quando abrisse este recolhimento, nós tínhamos o dinheiro necessário, porque tínhamos até poupado algum, e começávamos a dar outra vez o consumo à economia, rendimento, consumo mais poupança, entrávamos na economia, as empresas abriam novamente e nós começávamos a trabalhar a economia interna, sabendo que só, digamos, as relações do turismo para Portugal, só daqui a algum tempo. Mas isto é a minha visão e para os empresários é o que eu tenho de dizer. Vocês adaptem, criam coisas novas. Eu, por exemplo, nas nossas empresas, ontem tivemos uma sessão, uma conferência com um americano e que ele dizia que este é o momento da criatividade. E é uma coisa que é explorem a vossa criatividade. E ontem estive com os meus quadros das empresas a fazer um trabalho sobre criatividade, sobre o que é que nós vamos fazer a seguir. Podemos adaptar alguns serviços, podemos entrar noutras áreas que não entrávamos até agora. O que é que vocês acham sobre isso? Vamos conversar. E eles estiveram a debater e levaram o trabalho para casa para depois apresentar. É isso que eu acho que vocês têm que fazer nas vossas famílias. Olha lá para a frente e digo, o que é que nós fazemos até agora que vai deixar de ser feito? É desta maneira. Quais são os negócios onde eu posso entrar? É isto que vocês têm que fazer enquanto vocês têm tempo em casa para poderem começar a pensar no futuro. Ana? Muito obrigada pelo mais
Em relação aos alunos, eu depois vou falar com todos da Páscoa, envio-vos um e-mail no início dessa semana para planearmos a aula de sexta-feira. Diamantino, muito obrigada. Qualquer dúvida que tenham, podem sempre enviar por e-mail para mim. Se eu não souber responder, envio de volta ao Diamantino para ele ajudar. Eu, por acaso, gostava daquela pergunta, professora, sobre o rendimento básico incondicional. Vamos ver se ainda há tempo para responder a isso. Sim, Diamantino. muito rápido. Em termos de, por acaso, matar o emprego, ou seja, se uma família ou se uma pessoa tem garantido, digamos, 1000 euros por mês em casa, para que ir trabalhar? Não será essa a mentalidade? Eduardo, normalmente essas questões, eu quando dou esta matéria na aula de macroeconomia, naturalmente nós falamos um bocadinho sobre este rendimento, os alunos fazem trabalhos e eu sugiro que se gosta deste tema, acho que deve ler um pouco, há algumas coisas escritas e se for ao meu currículo acho que tenho lá alguns papers publicados sobre isto e eu percebo que essa é uma das questões. Aliás, quando eu coloquei o inquérito e perguntei às pessoas se aceitava que as outras pessoas, que as pessoas ganhassem e unicamente ganhassem por existir e não por trabalhar, eles não estão de acordo. Há aqui várias nuances que nós tínhamos de estar numa conferência para eu explicar todo este ponto de vista. Uma coisa é certa. Claro. Uma coisa é certa, o rendimento básico universal é universal, ou seja, é incondicional, é um valor, eu não estou a dizer que exista, já foram feitos testes na Finlândia, já foram feitos testes nos Estados Unidos, testes esses que, para mim, não são testes, porque são testes de um ano e são feitos a uma parte da população. Aquilo que nós defendemos, digamos, o grupo que trabalha esta área do rendimento básico, é um rendimento básico igual para todos, ou seja, qualquer cidadão português teria direito a um determinado valor, nem que seja o quanto é que nós... Lembram-se daquela fórmula que eu coloquei ali da função, quanto é que nós precisamos para viver os tais 200 euros, mesmo que nós não trabalhamos, temos que comprar aquilo, é um valor desses que nós devíamos ter a todas as pessoas, independentemente se são ricos, se é o dono da PT ou não sei o quê, toda a gente tinha igual. Claro que isto trazia para o país um aumento de despesa. Mas isso depois eu iria trabalhar, não é um rendimento que depois deixasse das pessoas terem interesse em trabalhar. Mas vamos imaginar o que é que aconteceria com um rendimento de 500 euros por mês a toda a gente sem exceção. Ninguém ficava prejudicado. Porque depois o Estado, como vocês viram no Orçamento do Estado, tinha que aumentar os impostos de todas as pessoas para pagar aquele rendimento. Havia algumas situações que nós evitaríamos. Para já, nunca mais poderíamos permitir ter pessoas fossem sem abrigo, etc, etc. Porque essas pessoas tinham pelo menos um valor que lhes permitisse viver. Depois há outras questões aqui que também são importantes. As pessoas que achassem 500 euros, estão na aldeia e tal, não queriam trabalhar, não iam trabalhar, eu não estou a defender, estou a só colocar argumentos, ok? Não interpretem isto como eu sou defensor do rendimento básico. Eu estou a dar argumentos, que é os argumentos internacionalmente que as pessoas dão. Portanto, as pessoas que não quisessem ir trabalhar, ficavam em casa, havia menos pessoas a ir trabalhar, o que é que acontecia aos outros salários? Aumentavam, certo? Portanto, é a lei da oferta e da procura. Menos oferta, a procura é maior, aumentam os salários. Portanto, quem vai trabalhar, depois havia outras coisas interessantes, que eu deixo à reflexão. Há muita gente no inquérito, uma parte substancial da população, esperemos nunca seja o vosso caso, trabalha porque tem que trabalhar porque precisa de ganhar dinheiro. Ora bem, nós estávamos a dar então as pessoas, então iam trabalhar para sítios para ganhar dinheiro, sim, mas fazendo aquilo que gostam. E esse é um problema grande, é que nós trabalhamos muito bem quando nós gostamos de fazer uma coisa. Eu gosto imenso de dar aula, eu gosto imenso de dar formação. Eu, por exemplo, era capaz de pagar para ir dar aulas. Estão a ver? Portanto, o meu gosto é tanto, e há muita gente, o Ronaldo, gosta imenso de jogar a bola, e por isso é que ele é o maior do mundo. E as pessoas boas é porque têm uma paixão grande. E uma grande parte da população, e vocês vão sentir isso quando estiverem a trabalhar, não gosta daquilo que faz. Só trabalha porque tem que ser. E, portanto, são estas reflexões todas que eu articulo e que depois faço contas em termos macroeconómicos, como é que isto podia ser, mas aqui há algumas premissas que nós partimos para argumentarmos. Ninguém dá, ou melhor, eu dou a minha opinião ainda nem tenho uma opinião consistente. Tenho vários argumentos que eu posso debater convosco, mas não tenho opinião. Tenho coisas boas, tenho coisas más. Claro, as pessoas, então, mas eu 500 euros já não vou trabalhar mais. Mas reparem que
o que é que acontece em termos macroeconómicos, por exemplo, com imensas pessoas, só para terminar, imensas pessoas que ganham 500 euros e que vão trabalhar, por exemplo, para a indústria têxtil, imensas pessoas que vão, as senhoras e não sei o que mais, que têm que ir trabalhar e têm 2 filhos que os metem no infantário, e o que é que acontece? E não gostam de lá estar. Dificilmente gostam de lá estar. Vão lá de manhã, levantam-se cedo, vão trabalhar e não sei o quê. E essas pessoas com 500 euros, se calhar, estavam em casa. E ao estar em casa, por exemplo, tomavam conta dos filhos. E os filhos também é com os pais. Os pais põem lá e depois, claro, ir ao infantário e tal, aquelas coisas mais normais, mas terem os filhos. Portanto, a alteração da componente económica era muito grande. E o que é que acontecia aos empresários que uma parte das pessoas, por exemplo, das senhoras, não querem engravidar porque depois é uma chatice, vão receber menos. E as pessoas estão em casa, por exemplo, na Finlândia, Dinamarca, têm incentivos para as pessoas ficarem em casa se quiserem ter filhos. São medidas todas que nós podemos integrar dentro do rendimento básico universal. E então as pessoas, imaginem o que é que acontece numa indústria em que há 10 mil pessoas a ganhar 500 euros e de um momento para o outro, essas 500 pessoas, 400 ficam em casa a tomar conta dos filhos porque ganham na mesma um rendimento. E um rendimento por cada um dos filhos e ficam a tomar conta em casa. São 100 pessoas para 300 lugares que é necessário. O que é que vai acontecer? Vamos ter que pagar mais às pessoas. Portanto, também é verdade que em termos económicos, isto só testando, como é evidente, é perigoso, como é evidente, mas os prós e os contras disto. Espero que vos tenha aguçado o apetite para vocês pesquisarem um pouco sobre isso. Eu tenho um inquérito, hoje vou apresentar os resultados do inquérito, como vos disse, depois vai sair na revista, mas tenho algumas coisas escritas sobre isso e vocês leiam para, não é, depois podem criticar, mas antes de criticar, vocês estudem, analisam, ficam com os vossos argumentos e depois podem debater. Uma coisa é certa, é que vocês vão falar com os vossos colegas todos da universidade e 99% dos outros vossos colegas nunca ouviu falar sobre isto, nem têm nenhuma ideia sobre isto. Portanto, vocês ficam logo com muito mais informação, assim como de economia sabem muito mais neste momento que a maior parte dos vossos colegas e muito de muitos dos economistas que estão neste país. Por isso, obrigado a todos, tenham um bom fim de semana, tentem ficar em casa, mas fazer coisas interessantes. E eu estou disponível, a professora Ana deixará o meu e-mail a todos. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigada mais uma vez, Diamantino e João também, por ter estado connosco nesta aula. Obrigada a todos, espero que tenham uma ótima Páscoa, uma Páscoa diferente, de certeza, vai ser muito diferente para todos nós, mas que seja boa e que voltem, regressem cheios de energia na semana seguinte. Vamos continuar a falar de economia na próxima semana. Eu deixei toda a informação sobre a aula, os vídeos que vocês devem ver se ainda não viram, e também o LinkedIn do Diamantino, está lá o link para o LinkedIn dele, se quiserem ver um pouco do curso, etc. Tchau, pessoal, e qualquer coisa, peçam que eu dou também o contacto dele. Obrigada mais uma vez. A todos. Tudo bom para vocês. Tá bom? Bom fim de semana. Obrigado. Obrigada, João. Obrigado, João. Obrigado. Professora?